E hoje, vários profissionais já passaram por essa mesa aqui, sem ser de cartório, né? E isso foi uma coisa que a gente foi pensando ao longo dos episódios, dos programas, para deixar isso aqui um pouco mais interessante, né? Nós somos um programa de cartório, mas trazemos pessoas que não são do cartório, mas ajudam as pessoas que trabalham no cartório. Juliana Boechat, muito bem-vinda, obrigado. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse o que você faz, como é que você ajuda as pessoas. Bom, eu sou Juliana, tenho 39 anos, sou psicóloga, sou esposa, sou mãe. Eu iniciei minha trajetória profissional na área de RH, onde eu atuei durante 15 anos, exclusivamente, né? Muito especificamente com recrutamento e seleção de empresas do varejo e da saúde, na área hospitalar. E aí foi quando eu busquei uma especialização na área, né? Para me dar uma base. E aí eu encontrei a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem clínica no consultório. Como é que é a vida desse ser que todo mundo fala, todo mundo critica, e aí eu vou falar do escrevente, e aí a gente entra, eu falei isso tudo pra gente entrar no gancho da nossa conversa, que é o famoso burnout, o famoso busca pela alta performance. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E como vocês sabem, esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório. E eu sempre digo que desmistificar o cartório é fazer o cartório um lugar mais legal. E por isso a gente traz pessoas legais aqui. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E para você, tabelião, que já tem tanto problema na vida, tanta demanda, a Parcela Cart é uma parceira nossa que te ajuda no momento mais importante, que é receber pelo ato lavrado. O pagamento no ato do ato. E a Parcela Cart faz isso para você com Pix, cartão de crédito, aproximação, link de pagamento. E se o ato for muito caro, as custas vão aumentar, hein? Bom, de repente, quando esse programa for pro ar, já até aumentou as custas. Ela parcela para você em 18 vezes, mas com juros, não é isso? Mas é um juros diferenciado e próprio para as custas do cartório. Então não perca tempo, entre em contato com a Parcela Cart e resolva esse problema em relação a pagamento. Porque a pessoa chega lá e fala assim, tem que pagar, não sabia não, aí não leva nada, tem que pagar. Ninguém pergunta pro pedreiro, fala assim, tem que pagar, senhor pedreiro. Ninguém faz isso, ninguém tira essa farofa com o pedreiro. Não é isso? Isso aí. E, além da Parcela Cart, temos um brinde aqui do nosso casal notarial. E dentro do brinde tem outro brinde, que aí você já pega o gancho para falar do brinde do nosso parceiro. É um presente em agradecimento de você ter vindo. Eu estou aqui agradecendo por esse momento maravilhoso de estar com vocês. Obrigada. E cuidado que dentro tem um presente que quebra. Que é do nosso parceiro, patrocinador, a Docma. A Docma. Que linda! Que além de a gente ajudar o tabelião, a Docma tem planos para cartório, planos maiores, e tem plano também para você, que é escrevente, que é Equipe. Tipo nós, assim, Equipe, eu empresário. A Docma, o que a Docma faz, né? Então, a Docma é uma plataforma de você se comunicar com o seu cliente para envios de documentos e de forma super segura, né? Ficando protegido, inclusive, obedecendo a regra da LGPD. E trazer um pouco mais de profissionalismo para o seu trabalho, sabe? As pessoas mandam foto ali pelo WhatsApp, e aí coloca dedo, aí tem aquela toalha velha de mesa assim por baixo. Então, use a Docma, traga profissionalismo e segurança para o seu negócio, escrevente, tabelião, e usando o nosso cupom ali, Casal Notarial 10, você ainda tem 10% de desconto. Isso aí. E hoje, vários profissionais já passaram por essa mesa aqui, sem ser de cartório, né? E isso foi uma coisa que a gente foi pensando ao longo dos episódios, dos programas, para deixar isso aqui um pouco mais interessante, né? Nós somos um programa de cartório, mas trazemos pessoas que não são do cartório, mas ajudam as pessoas que trabalham no cartório. Então hoje, olha, você pensa num povo que precisa. Você pensa num povo que precisa. Eu vou deixar ela se apresentar e antes de a gente começar aqui a falar da nossa pauta, eu vou explicar para ela o que é um funcionário do cartório para ela entender o dilema dessa pessoa. Então, Juliana Boechat,
muito bem-vinda, obrigado. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse o que você faz, como é que você ajuda as pessoas. Vamos lá. Como você chegou até aqui. Fica e agradecer de você estar aqui. Super prazer te receber. Você é uma pessoa muito especial. Fique tranquilo, Vamos sabe? lá. Só tem nós aqui e 500 mil pessoas do lado de fora assistindo isso. Bom, primeiramente, obrigada por esse convite, por esse carinho. Nos conhecemos através das nossas filhas, né? Nossas filhas que têm a mesma idade, que fazem ginástica rítmica juntas. E nessas indas e vindas de ginástica, a gente acabou trocando algumas palavras e descobrimos que eu era psicóloga e pensamos nesse momento, né? Bom, falando de mim não é nada fácil falar da gente, né? Mas eu vou tentar resumir um pouquinho da minha história pessoal, profissional, para vocês me conhecerem. Bom, eu sou Juliana, tenho 39 anos, sou psicóloga, sou esposa, sou mãe da Luísa, que tem 12 anos, que é uma menina que está entrando aí na adolescência, que acha que sabe, às vezes, mais da vida do que eu, mas às vezes ela tem até razão em algumas coisas. A gente aprende muito com eles, né? Verdade. Eu iniciei minha trajetória profissional na área de RH, onde eu atuei durante 15 anos, exclusivamente, né? Muito especificamente com recrutamento e seleção de empresas do varejo e da saúde, na área hospitalar. Mas cerca de 2 anos eu comecei, eu acredito que já um pouco mais velha, mais nostálgica, porque a gente acaba, né, lembrando muito do passado, comecei a sentir muita falta da psicologia, da essência do que é psicologia. Daquele tempo da faculdade, onde a gente discutia os casos clínicos, ia para a biblioteca, e aí eu me flagrei trabalhando em recrutamento e seleção e querendo ouvir e estudar sobre a psicologia clínica. E aí foi quando eu busquei uma especialização na área, né, para me dar uma base. E aí eu encontrei a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem clínica no consultório. E lá eu pude perceber o quanto que eu consigo ajudar as pessoas a entenderem como elas pensam e por que elas sentem e se comportam de determinada maneira, trazendo mais ou menos sofrimento emocional para elas. E aí entra, né, o trabalho clínico, que é fazer a pessoa se sentir bem, alcançando os objetivos terapêuticos, né, daquela pessoa naquele momento. E hoje estamos aqui para falar de um tema, né, que é super importante para as organizações, para as pessoas, para o bem-estar, né, discutir sobre como que o mundo atual, né, nos estimula a viver uma vida que talvez não seja a vida que a gente quer e que a gente deseja, né, mas a gente acaba sendo impulsionado, né, estimulado a funcionar de uma maneira, e quando a gente se dá conta, muitas vezes, aí o trabalho acaba sendo mais profundo, né, para sair dali, né? Pois é. Antes da gente começar, né, depois dessa parte da apresentação, eu quero explicar aqui 1 minuto e 30, né? 1 minuto e 30, é o tempo que dá um corte. Como é que é a vida desse ser? Que todo mundo fala, todo mundo critica, e aí eu vou falar do escrevente, mas aí você pode encaixar aí perfeitamente um advogado, um corretor de imóveis, mas eu vou falar da rotina do escrevente porque é a nossa profissão. O tabelião tem as demandas dele também, sofre do mesmo jeito. O que acontece com esse ser e por que essa pessoa, essa profissão é tão angustiante? Essas pessoas sofrem de ansiedade e acabam indo para uma depressão. Porque olha só, o cara sai de casa assim, olha, marquei um inventário para as 10 horas. Então ele está lá, saiu da casa dele, já deixou tudo preparado, minuto, o advogado, já tudo certinho. Aí ele bota o pé no cartório. Quando ele bota o pé no cartório, a recepcionista fala assim, o tabelião quer falar com você. Nesse momento, a cabeça dele, por mais que ele não tenha feito nada de errado, ele já pensa em 1001 possibilidades da besteira que ele fez. E aí, né, o coração dispara, já vem aquela falta de ar, e ele vai lá até o tabelião chega lá, não, só queria falar disso, não era nada demais. Só tem um ato aqui que você esqueceu de assinar, encerrar. É uma coisa normal. E aí o cara já está aquele surto psicótico. No meio do caminho, ele já vai, e aí as pessoas começam a demandar nele, ler o WhatsApp, perguntar,
E o cara das 10 horas tá lá esperando ele. Só que esse surto psicótico deixou ele tão abalado naquele momento que ele já pensou tudo de pior que poderia acontecer, que é assim que funciona, e ele vai falando no WhatsApp com outras pessoas. Quando ele chega lá, ele lembra que ele tem um inventário. Até ele voltar para esse inventário e conseguir focar no que ele estava proposto a fazer, o dia dele já foi embora para o espaço. Esse momento que o cérebro dele disse para ele, você fez uma besteira porque o tabelião te chamou aqui, acabou. Já foi embora o foco, já foi embora tudo. Aí ele vai lá para a reunião dele, ele vai fazer, mas ainda fica assim, caraca, sabe? E aí ele começa a questionar a profissão dele. A nossa vida, ela é mais ou menos assim, eu estou falando da parte legal. E aí, um dia, ele não se desenrola conforme a gente quer. Sim. É conforme vem aquela demanda e todos os problemas que possam acontecer naquele momento. E é assim, eu falei, até eu fiquei nervoso agora quando eu falei esse negócio, eu me coloquei dentro da história agora, olha, rapaz, fiquei nervoso. É mais ou menos assim a vida de um escrevente. Por quê? A gente tem uma pressão muito grande, trabalha com documentos, todo dia tem uma lei nova, existe uma corregedoria que ela tá ali para te cobrar, eu acho que tem que ser cobrado, tem que fiscalizar, tem que ter a lei. E são assim, e aí o WhatsApp desse cara, são 500 mil mensagens ao mesmo tempo, e não tem como essa pessoa demandar isso tudo. E aí a gente entra, eu falei isso tudo para a gente entrar no gancho da nossa conversa, que é o famoso burnout, o famoso busca pela alta performance, que esse cara tem que performar em tudo, ele tem que falar 2 línguas, ele tem que estar bem, tem que estar bem para mulher, ele tem que malhar, tem que ter um corpo definido, e a internet diz que ele tem que ser assim mais magro, tem hora que tem que ser mais gordo, agora o cabelo está maior, já foi raspado. Essa é a nossa vida hoje. Será que tem? Pois é. Essa é a pergunta, né? Será que precisa disso tudo? Então, será? Por que essa alta performance virou... Tem que ter um padrão esperado? A gente tem que ser assim, né? Esse cara sucumbe, muitos infartam, passam mal. Uhum. Conheço pessoas que passam mal, assim, né? Passa mal mesmo, cara, assim, de uma coisa que nem vai acontecer. Sim, ficam doentes, né? Essa cultura na qual a gente vive hoje, né? A gente não vive numa sociedade que não valoriza esse tipo de coisa. É por isso que isso faz muito sentido para muita gente, né? Por isso essa busca pela alta performance, que são resultados excepcionais e constantes, né? Sim. Não é um resultado que eu atinjo hoje e eu fico satisfeito. É o acúmulo ao longo de anos, ao longo de meses. É uma coisa atrás da outra que leva com que você constantemente esteja buscando uma promoção, um status, né? E as pessoas entram num ciclo vicioso, né? Onde eu coloco o valor, né, sobre mim e sobre o meu trabalho naquilo que eu entrego, no resultado que eu entrego. E não é de todo ruim, né? Mas precisa existir um equilíbrio. Precisa existir um meio do caminho que muitas vezes a gente desconhece porque a gente aprendeu desde pequeno, muitas vezes, que trabalhar duro é a única forma da gente ter alguma coisa na vida, né? É verdade. Que se eu não estudar, eu vou ser escravo de quem estuda. Então, determinadas frases que você vai escutando desde quando você é criança vai sendo internalizado e a gente vai acreditando como verdade absoluta, né? Vira verdade. E aí a gente busca... entra, né, numa busca desenfreada por esses resultados excepcionais e essa pressão muito grande e constante leva a gente ao esgotamento físico, mental, emocional e o adoecimento, né, que hoje tanto se fala a respeito dessa palavra, né, o burnout. Então, eu vou te fazer uma pergunta assim. Essa questão dessa alta performance. Uhum. Eu acho que tem pessoas que são assim por natureza, que sempre querem uma alta performance, mas que conseguem, né, chegar ali e saber o ponto de equilíbrio. Alguns momentos da vida vai passar, mas consegue realinhar a rota e voltar para o eixo. Mas muitas que não conseguem, né? E você acha que isso se dá muito por causa de rede social? As pessoas ficam querendo espelhar a vida delas num padrão que não é delas, porque tem uns que gostam de alta performance e conseguem conviver com isso. Tem outras que não. Mas só que aí ela está vendo algumas coisas na rede social, ela quer ser igual, e aí ela começa a tentar entrar nesse looping e não consegue viver com aquilo ali.
Você acha que pode ser por causa da rede social também? Influenciar muito nisso? Também. Eu acredito muito nas influências internas e externas que a gente sofre. A gente sofre, né, influência tanto interna porque o nosso pensamento, até mesmo você falou, poxa, o escrevente chegou, o tabelião quer falar com você, ele já pensa que é a respeito de alguma coisa de errado que ele fez e o que vai acontecer. É sobre o pensamento dele, né? De que eu tô sobre ameaça, de que eu tô sobre um risco de fracassar, de ser exposto, de não ir bem, né? De não ser bom o suficiente, ser chamada atenção. E aí, isso é uma pressão interna, né? É uma pressão que faz com que você não relaxe, com que seu sistema nervoso não consiga relaxar, né? E externamente são as influências da mídia, influências da família, influências, né, do meio externo, do próprio ambiente de trabalho, que você vê as pessoas se comportando de determinada maneira e aí você se compara e perde o foco de você mesmo e acaba querendo, né, caramba, não, se ele trabalha 12, eu tenho que trabalhar 15. Se ele trabalha 12 e está onde ele está, é porque o resultado vem daí. E aí acaba acreditando, né, nessas verdades absolutas que não, existem caminhos diferentes que te levam a resultados excelentes também, né? Sim. O mais importante do resultado é a pessoa estar feliz com o resultado e não estar feliz porque ficou igual ao outro. Exato. Né? Não tem que ficar todo mundo igual. Acho que está existindo muito isso. Tem que todo mundo ter tudo igual, ter a mesma satisfação igual, quando na verdade aquilo não te satisfaz. Então, só que como satisfaz o outro, aí ela acha que não, eu vou ter e vou ter que ficar satisfeita com aquilo, mesmo que ela não esteja. Exato. Né? É uma padronização, né, de uma satisfação idealizada, né, Pois que na verdade às vezes nem é o que você precisa. E se dá conta disso, passa pelo autoconhecimento, né? Passa pelas reflexões, passa por você poder ter tempo para pensar a respeito disso, porque quem trabalha e vive nesse mood, né, de pressão, de busca por resultados, por eficiência, por desempenho, colocando o valor da vida somente nisso, não que isso não seja importante, sim. né, gente? Isso faz com que a gente conquiste muita coisa, com que a gente consiga fazer muita coisa bacana na nossa vida e para a vida da nossa família. Mas não é a qualquer custo, né? Não é... Quanto que isso vale, né? Por que não pensar numa forma de alcançar esses resultados respeitando o limite individual de cada um? Porque é isso, o limite do Cristiano é diferente do meu limite, que é diferente do da Ana, e quando a gente trabalha num cartório ou em qualquer organização, a gente precisa entender que cada um tem seus limites e vai ter uma opção de escolha de caminho para se chegar, né? Não precisa todo mundo fazer do mesmo jeito. Isso até é chato, né? A gente se diferencia justamente por isso, né? Por escolher caminhos diferentes e conseguir contribuir e alcançar resultados excelentes de performance. Isso não é ruim, Sim. Mais uma vez, mas é o quanto que a gente às vezes não se permite equilibrar isso, né? E a régua da comparação, ela é cruel. Eu estava no caminho falando de internet, né? A internet hoje, essa coisa de você ter seguidor, aí você olha assim, eu tenho 10 mil, 5 mil, tenho 20 mil, mas o cara ali tem 5 milhões. E aí a pessoa começa assim, nossa, eu nunca vou ser igual a vocês, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo, porque a gente se mede muito pelo outro. Uhum. Né? A gente, se eu olhar para o lado, eu vou encontrar pessoas que queriam estar no meu lugar, mas como a internet tem esse poder, essa coisa de você olhar lá, caraca, esse cara aqui, às vezes o cara nem tem. Eu já vi assim, eu fico agora, como depois disso tudo e ficar analisando, às vezes eu vejo uns perfis assim, que o cara tem ali 5 milhões, aí você vai ver, o cara não tem postagem, o cara não tem comentário. Assim, é tanta loucura que a pessoa vai lá e paga para ter aquilo, paga para ser, porque é legal hoje ter seguidor, é legal. E no fim, as pessoas colocaram dinheiro lá no fim. Então eu vou fazer isso tudo, porque lá no fim eu vou ficar rico, lá no fim eu vou ter um carrão. Gente, vou falar que eu vou dar um chute aqui, tá? Eu acho que 70% que você vê desse pessoal aí na internet é pura ilusão. Eu ando descobrindo umas coisas assim, depois de estar aí dentro da internet, olhando, pesquisando, e sabe, eu falei, mas não. E aí você fala assim, até que eu tô bem. Então, assim, é muito difícil essa comparação. Uhum. E essa comparação, hoje em dia, ela é instantânea.
Não tem como. Com criança, com adulto mesmo, assim. Eu tenho pessoas no nosso cartório que fazem muito, outros que fazem menos. Eu preciso ficar ali, tentando me comparar com o de cima e acabou, eu não faço o meu. Então eu acho que a alta performance, ela é para ser uma coisa muito boa. Eu acho que o cara tem que ter uma saúde bacana, ele tem que lutar para ter uma saúde legal, ele tem que ter metas na vida para ele continuar progredindo e continuar, até para não ficar parado, porque senão, assim, para mim não faz sentido. Mas isso virou uma megalomania, uma coisa doentia, uma coisa que... E dentro do cartório eu vejo muito isso, tá? Sim, e as pessoas passam a acreditar que o descanso, ele não é possível, né? Que se eu descansar, eu sou fraco. Se eu descansar, porque eu me comparo com um cara que não descansa, né? Que tá aqui ligado na tomada, trabalhando e ele faz o que da vida dele? Ele trabalha, ele estuda, ele corre, ele se alimenta super bem, ele traz a marmita dele com tudo muito saudável. Então, assim, quando eu olho para o lado e vejo o quão distante eu tô dessa realidade que seja ela bonita, né, mas muitas vezes idealizada, que talvez nem faça muito sentido para mim, porque eu sou um ser único e diferente, né? Eu passo a acreditar que o descanso, ele é perda de tempo, que o descanso, ele é para fracos, que eu preciso estar fazendo algo útil o tempo inteiro, e isso não te deixa descansar. E o descanso, ele é para que você mantenha a sua produtividade a longo prazo. Sim. Porque é produtividade e bem-estar, né? Precisam caminhar juntos. Senão você sucumbe, senão você adoece, você deprime e aí sim você não faz nada, né? Você não consegue chegar a lugar nenhum. Pois é, não. Acho que tem momentos na vida, né, que você se empenha mais. Vou falar por mim. Por exemplo, na época que eu trabalhava e fazia faculdade e tinha que me formar. Mas isso tem 30 anos. Mas acho que quando tem você prazo tem 30 anos a menos, ou 20 a menos, você tem que fazer isso. Você tem que fazer. Aquele era o momento. Sim. Para ter aquela dedicação ali, né? Porque eram noites viradas e tal. A gente trabalha muito, não trabalho pouco, mas eu acho que virou uma romantização essa questão de quem tá sempre estressado e quem trabalha muito e quem não tem tempo para nada é que é o bonito. Sim. Aí virou uma romantização que todo mundo quer ser assim. Não, gente, eu quero fim de semana passear com os meus filhos, sair para jantar, tomar um vinho, ir na praia ou ficar sem fazer nada. Não ter que estudar, não ter que ler. Então, eu acho que virou uma coisa tão imponente que virou uma romantização, que isso é o bonito. É uma cobrança, né? É uma cobrança social de que você tem que funcionar dessa forma. Se você não funcionar assim, você não faz parte, né? Mas que também, vamos lá, acho que romantizar essa loucura, né? Essa alta performance não é legal. Agora, você também usar isso como desculpa para ser procrastinador, também não funciona. Não. Porque senão, daqui a pouco tem um lá. Não vou fazer isso não, porque a alta performance vai me causar isso e aquilo. Aí não faz nada também. Aí também não é... São os extremos, né? Eu costumo dizer que a gente precisa caminhar para encontrar o equilíbrio. O equilíbrio é o caminho do meio. Os extremos sempre levam a gente para lugares de adoecimento, né? Seja no pouco ou nada, no tudo ou nada. Por exemplo, eu nunca vou ser um tabelião, nunca vou ser, né, um chefe de equipe, eu não me vejo nesse lugar. Como assim? Você ainda não está nesse lugar, mas você pode criar metas, objetivos. Se você tiver um objetivo a alcançar, é isso, você vai trilhar ali e subir degrau a degrau, né? Mas muitas vezes as pessoas querem encurtar esse processo, não quer viver o processo. Ninguém quer viver o processo. E aí, muitas vezes, eu encurto o tempo, aquilo que eu deveria fazer em 5 anos, eu preciso um ano. Eu não posso dar mais tempo para isso, e aí eu levo o meu corpo ao extremo. Eu levo o meu corpo à exaustão, ao esgotamento, né? Porque, mais uma vez, a gente não sofre só a influência do ambiente onde a gente trabalha. A gente sofre também pressão interna nossa, das nossas próprias cobranças, né? Da nossa própria autocrítica, da nossa própria autoexigência. E isso, às vezes, é até mais prejudicial, né? Muitas vezes, porque
Ambiente de trabalho a gente pode mudar, mas a nossa cabeça a gente tem que, de fato, parar e repensar sobre essa forma, sobre esse modelo, né? Que a gente anda se submetendo. Só para complementar, não vou te cortar, não. Tá bom. Porque essa questão que você falou, de você saber qual é o lugar que você quer estar e buscar ele. Muita gente fala, né, pra gente, vocês não são tabeliães. Não, a gente escolheu ser escrevente. E, ok, a gente vive bem com isso. Eu vou performar naquilo que eu escolhi, vou ser muito boa naquilo e vou ter a minha alta performance ali. Mas você tem que estar em outro lugar. Não, eu não quero aquele lugar, eu quero estar onde eu estou. E as pessoas, às vezes, não se conformam com isso. E aí, já perguntaram pra gente, porque isso é uma questão. Muita gente, às vezes, não está pronto para fazer um concurso para tabelião, ou não quer fazer um concurso, não quer estar naquele cargo e não vê outra opção de estar dentro do cartório. Eu amo o que eu faço, mas eu não quero ser tabeliã. Então, eu vou ser a melhor escrevente que eu puder ser. E vou performar com isso. E as pessoas não aceitam isso. Então, assim, existem outros cargos, né, dentro do cartório, sem ser só o de tabelião. Sim. Né? E onde você pode performar e ser tão bem sucedido quanto. Quando a alta performance começa a virar disfunção, tem um gatilho? Tem um sintoma? Sim, você precisa estar muito atento aos sinais, né? Aos sinais. Se eu ando muito cansado, se eu ando me sentindo muito cansado, sobrecarregado, irritado, se o meu sono já não é mais de qualidade, eu tenho insônia, ou eu preciso dormir muito para poder, né, recuperar toda aquela energia gasta naquele dia. Se eu começo a ter muitas dores de cabeça, tensão muscular, pode ser que eu comece a perceber, é o primeiro start, né? A gente reconhecer que tem alguma coisa diferente e que talvez eu esteja dando muito mais atenção para uma área da minha vida, né? O meu trabalho, minha profissão, e esteja, de fato, desequilibrando os pontos, né? Então, eu acredito que essa busca pela alta performance, ela, até certo ponto, ela é muito positiva. Sim. Mas se a gente desconsiderar as pausas, desconsiderar o lazer, desconsiderar a família, os momentos de descontração, de descomprimir, por exemplo, indo praticar uma arte marcial que você curte o taekwondo, né, academia, seja lá o que for, a corrida, se é algo que descomprime, eu preciso dar atenção. E isso é descanso, né? Isso vai fazer a longo prazo com que eu consiga produzir, para que eu consiga continuar estudando e que eu não esqueça de que eu tenho um lugar que eu quero chegar, né? Ou que se eu cheguei aonde eu quis, eu continuar me mantendo ali, né? Porque a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando. Isso então, são sinais. Né? Você precisa olhar para isso. Isso para onde? Lá numa depressão? Termina numa depressão ou não? Ou numa crise de ansiedade, ou não sei lá. Na morte, né? Um infarto. Nesse meio do caminho, a gente tem muitas possibilidades, né? De desenvolver distúrbios, como o burnout, que não é o fim de linha, mas é um esgotamento que te faz não querer voltar mais para o trabalho, né? Que faz uma separação entre a pessoa e o ofício dela, né? Entre a pessoa e aquele ambiente. Muitas pessoas que sofrem de burnout, elas começam a ter a crise de ansiedade só de pensar que elas precisam sair de casa em tal horário para chegar naquele ambiente. Então, o que acontece com o seu corpo, né, na crise de ansiedade? Você tem medo. Você acha que você vai morrer se você chegar naquele lugar, porque você é tão ativado emocionalmente quando você está lá, que você começa a criar resistência. E aí vem o absenteísmo, a pessoa começa a evitar ir para aquele lugar. E aí é crise de ansiedade que escala para uma crise do pânico, né? Depressão. Não é simplesmente um cansaço, né? O burnout, ele não é um cansaço, né? Não é um cansaço extremo só, que eu vou dormir, que eu vou colocar meu sono em dia. Não, é um esgotamento físico, mental e emocional também. E isso assim,
tem gente que fica muito irritado, porque burnout, assim, traduzindo ao pé da letra no inglês, é esgotamento. Então, assim, a palavra já diz tudo. E o burnout, ele começa silencioso, assim, eu já venho porque, assim, eu gosto de... Tô querendo esmiuçar bem o burnout, porque, para mim, todo mundo tem burnout hoje. Não, tô falando sério. Assim, eu fico olhando, ainda mais essas pessoas que precisam bater meta, e aquela meta não pode descer daquele, e é cobrado. Ela começa de uma maneira silenciosa ou já começa assim, não, o cara ele explodiu porque ele tem burnout, e aquilo já começou ali devagarzinho, foi piorando, ele não foi percebendo, existe uma crise que dá de repente, o cara, sei lá, tem uns que desligam, desmaiam, ou é silencioso? É silencioso, é sutil, muitas vezes você acha que isso faz parte, né? Eu me dia a dia, tô estressado. É o dia a dia, eu não tô bem aqui, mas eu também não tô bem em casa, eu também briguei com a minha mulher, eu também tô com problema com meus filhos. Então, assim, você acaba trazendo, né, um contexto geral da sua vida e que, na verdade, não deixa de ser, né, porque a gente é o conjunto de muitas partes, mas quando a gente vai olhar um pouco mais clinicamente, a gente consegue perceber onde que está a maior pressão, né? A pressão constante. Está mais na família? Está mais nos problemas pessoais? Ou está mais no trabalho, na forma, né, que você tem se cobrado ali, porque você tem alguns objetivos muito claros e você traçou um caminho que você precisa seguir e você não consegue enxergar possibilidades de desvios, né? Então, essa pressão constante que gera a ansiedade, que faz com que a gente descarregue no nosso organismo muito cortisol, muita adrenalina, vai nos adoecendo aos poucos. E quando isso é constante e frequente, o nosso organismo não volta para o normal. Ele fica o tempo inteiro funcionando num ritmo elevado e constante de estresse, né, de pressão. Então, quanto mais pressão, mais ansiedade, mais estresse, menos possibilidade da gente conseguir relaxar. Pois é, e assim, antigamente a pessoa ia para o escritório, vou continuar falando do cartório, quando não existia celular, o número comercial deu 6 horas, desligou, o telefone só ia tocar no outro dia, às 9 da manhã. Agora, as pessoas mandam mensagem às 5 da manhã, porque o burnout não é só do profissional. Aí a gente vai botar o policial, o médico, o psicólogo. O burnout está também no usuário, no cliente lá, que o cara é ansioso, ele quer resolver aquilo. Essa semana me mandaram um áudio, 1h30 da manhã. Era um áudio de 2 minutos. Você acha até que a pessoa está pedindo um socorro. Porque antigamente, quando o telefone tocar de madrugada, morreu alguém. Não, agora o cara quer resolver algum problema. Sim. Olha que loucura. Porque, na verdade, aí quando a gente olha, é interessante a gente trazer essa palavra, que eu já vou pegar um gancho, que... Como é que a gente faz para interromper esse ciclo vicioso que a gente acaba entrando? É uma armadilha, né? A gente acaba entrando numa armadilha de um ciclo onde eu tenho pressão, onde isso gera em mim uma ansiedade, que também não é de todo ruim, porque a ansiedade faz com que a gente produza, com que a gente queira ir, fazer e acontecer, só que num nível elevado isso traz consequências de muitos hormônios do estresse, né? Que acabam sendo liberados, e a gente vai viciando nisso e não vendo possibilidade de relaxamento. Se eu parar, eu vou sucumbir. Vão passar por cima de mim. Eu não vou alcançar os meus objetivos porque eu só conheço esse caminho, né? E aí, como é que a gente impede que esse ciclo perpetue, né? É começar a identificar os sinais, começar a ver que as coisas não estão equilibradas. É a gente começar a mudar as expectativas, entender que a gente não vai dar conta de tudo o tempo inteiro e que isso é ser humano, né? O computador, ele pode dar conta de trabalhar 24 horas. A gente não é máquina. Não, nem ele, que chega uma hora que o HD queima. Até ele, Até ele, Até ele que foi programado para durar bastante, muitas a bateria horas. Começa a falhar. Você vê que você compra um laptop, tá novinho, dura 8, vai diminuindo 7, 6, daqui a pouco eu tenho que ficar agarrado na tomada. Exatamente, ele não vai funcionar mais, né? Sozinho. Então, a gente quer funcionar capenga, né? Tomando remédio. Aí a pessoa se pergunta isso. Pô, me dá um remédio para isso aí que eu não posso parar, não. Não tem isso? Olha. Porque a gente acaba não funcionando naturalmente, porque realmente o corpo não dá conta.
Então, colocar limites nas demandas, dizer alguns nãos, né? Eu Então, adoro dizer começar não, eu era mó a falar bobão. não. Eu era mó bobão, não falava não pra ninguém. Agora eu adoro dizer não. Não dá não. Não. Exatamente, Não. porque quando você diz só sim, sim, sim pro outro, você está dizendo não para você, não para sua pausa, não para o seu almoço, porque se eu pego mais essa demanda, eu não vou poder almoçar. Eu não vou poder ficar com a minha filha no final de semana porque eu vou ter que levar trabalho para casa. Então, assim, começar a colocar esses limites de não responder o celular depois de tal hora. Então, colocar limite também ajuda a de gente... dizer não, né? Exatamente. Eu fiz terapia por muitos anos e essa semana até falei com ela, a nossa terapeuta, acho que eu fiquei uns 15 anos lá. Eu falei, não manda embora não, deixa eu aqui. Sou dependente químico seu, né? Eu vim uma vez por semana aqui falar. E aí tocava muito nesse assunto. As pessoas, toda hora querem que eu responda na hora. Ela falou assim, mas a culpa é sua, você que acostumou. Por que você responde na hora? Por que tem que ser na hora que ela quer e não na hora que você pode? Não tem nenhum problema nisso. E eu tenho esse defeito. Eu tenho muito esse defeito. Às vezes eu quero ajudar, Então, assim, a gente, como profissional, eu gosto do médico. Eu gosto de dar o exemplo o médico, tu manda uma mensagem lá para bênção, tu tá desesperado. Tem um médico, tinha um nosso aí que era uma... eu tinha até morrido. Outro ritmo, né? Outro ritmo. Juro, tá certo. Você imagina quantos pacientes esse cara tem. Exatamente. Não é? Então, assim, a gente acaba acostumando muito mal. Eu acho que você deve passar por isso também. Juliana, pelo amor de Deus, eu tô tendo uma crise aqui de ansiedade. O que eu faço? O que não sei o quê? Eu acho que isso acaba acontecendo. Deixa eu até contar uma história minha. Uma vez eu tive uma crise de ansiedade, sabe? Eu tava na barca, sozinho, indo pro cartório, tranquilo. Ela já tava lá. De repente, eu comecei assim, sábado eu tenho que fazer um negócio. Mas se eu não conseguir fazer um negócio no sábado? Não, mas hoje é quarta-feira ainda. Vai demorar pra caraca pra chegar o sábado. Olha que loucura. E aí minha mente começou. Do nada. Eu comecei a sentir falta de ar. Dor no peito, dor nas costas. Falei, tô infartando. Aí pronto, aí já começou, tô infartando. Eu falei, não, peraí. Eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu vou ficar calmo. Aí comecei a respirar. Mas pra sair, eu acho que foi isso que eu tive. De um pensamento, de um negócio que eu ia fazer sábado que não era nem trabalhar. Porque você estava terapeutizado, né? Seu terapeuta deve ter te ensinado a fazer isso. Porque peraí, normalmente... eu tô tendo uma crise. Peraí, não, vou ficar calmo. Nunca mais tive. Às vezes a gente fica pensando o que tem que fazer, mas nesse dia foi angustiante. Sim. E foi ruim. E você percebe que começa tudo no pensamento? É um pensamento disfuncional que faz com que ative totalmente um sistema de alerta interno que adrenaliza a gente, que gera uma ansiedade, que você acaba tendo sintomas físicos da ansiedade. Só que se você não souber que isso é um funcionamento normal de uma emoção, você acredita naquilo e você acha que você está tendo um ataque cardíaco, de que você vai ter, né, um AVC. E aí você precisa... Pro lado, a barca no meio da Bahia, eu falei, meu Deus, eu vou cair aqui. Eu falei, não, peraí, eu tô tendo um ataque de pânico. Eu falei, meu Deus, que frescura. Eu falei, pô, toma vergonha na cara, ataque de pânico. Aí eu comecei, falei... Passou, saí da barca, cheguei... Até esqueci que eu tinha tido ataque de pânico na barca. Juro pra você. Mas foi uma coisa muito ruim. Muito eu forte. imagino, assim, que de repente, como você falou, tudo bem, foi muito tempo. Né? A gente aprende, né? A gente aprende até a analisar o outro, de tanto tempo que a gente faz terapia. Mas eu creio que muitas pessoas aí passem muito mal. Sim, passam. E é real isso, né? Porque são sintomas físicos, né? Tá acontecendo. Você tá com uma aceleração cardíaca, você tá com a sua temperatura alterada, sua pressão sanguínea alterada. E aí uma dica que eu gosto de dar, eu acho que é interessante para todo mundo ouvir, porque todo mundo pode passar por uma situação que não precisa ser uma crise de ansiedade, porque só a ansiedade por si só já é desconfortável, né? Já altera a gente, né? A nossa funcionalidade, a gente fica diferente. Existem duas coisas que a gente pode fazer para poder dizer para o nosso cérebro que está tudo bem, que eu não estou sobre nenhuma ameaça, que eu estou segura. E aí ele entendendo isso, ele vai relaxar e vai voltar ao seu funcionamento normal. E é só através da respiração, porque eu não consigo dizer para minha pressão sanguínea, vamos baixar. Coração, para de bater. Eu não tenho esse poder, né? Mas quando o meu organismo, através da minha respiração, ele consegue perceber que eu estou segura, porque quando a gente está ansioso e com medo, é como se a gente estivesse numa maratona correndo, né?
A gente está com a nossa pressão sanguínea, né, arterial alterada, a gente está com nossos batimentos acelerados, e ele realmente entende que a gente está querendo correr ou fugir de alguma coisa. E a gente precisa dar a mensagem para ele de que não, está tudo bem. E isso é através da respiração. Então, a respiração curta faz ele entender que a gente está sob perigo. E ele vai adrenalizar mais ainda a gente. Fica hiperventilar. Aquela respiração curtinha. Mas quando a gente diz para ele tá tudo bem, através da respiração profunda e guiada por você, né? Realmente você consegue mandar essa mensagem e ele relaxa. E aí você entende que, nossa, isso aqui é ansiedade. Eu realmente não estou tendo um ataque cardíaco, eu realmente não vou desmaiar e morrer. Vai ficar tudo bem. Só que você precisa acreditar, reconhecer e acreditar nisso e praticar. Assim como a gente pratica corrida para correr uma maratona, a gente tem que também fortalecer os nossos músculos cerebrais para poder fazer tudo isso. É uma ginástica, né? Nossa, que respirar às vezes, né? É difícil. É difícil. Embora seja algo que a gente não viva sem fazer, a gente nem se dá conta dela, né? Pois é. Então... Se fala muito do burnout profissional, né? Na área profissional. Mas esse burnout também pode ser familiar, questões pessoais, né? Na Sem verdade, estar ligado ao trabalho, né? O burnout, ele é muito... Esse termo, né, foi estudado relacionado ao trabalho. Né? Quando a gente está esgotado emocionalmente, a gente não fala burnout da família, né? Eu não quero ir embora da família, eu não consigo ficar ali. Existe, né? Porque existem famílias muito disfuncionais, existe ali problemas, né, que realmente são fatos e que às vezes perduram na vida da pessoa e que fazem ela se esgotar. Mas o distúrbio, né, o burnout, ele é muito relacionado ao trabalho. Não que a vida pessoal não influencie, né? Mas precisa ter é caracterizado por um ambiente de pressão constante, né? Que te gere esse tipo de sobrecarga, né? Que não respeite os seus limites, que ache que você não pode parar para tomar um café e trocar 5 minutos de conversa. Então, esse tipo de ambiente é o que caracteriza, né, esse tipo de esgotamento físico, mental e emocional. Muito bem. A gente, uma vez por ano, os cartórios passam pela correção. A corregedoria vai até os cartórios fiscalizar se naquele ano que passou, tudo foi feito da maneira adequada. Você sabe que fez tudo certo, mas no dia... O homem da capa preta vai lá... É uma loucura. E aí eu vou te falar, pode ser o tabelião que está 80 anos lá, pode ser o cara... É uma pressão, o cara acha que vai sair dali preso, o cara acha que vai sair errado. Tudo bem, ninguém gosta de ser fiscalizado, mas é um período... Eu fico olhando e falei, gente, pelo amor, parece que o povo vai e é uma loucura. Não estou falando que as pessoas estão fazendo nada errado, não, mas começa a síndrome do pensamento aí. O cara começa, meu Deus, esse cara chegar aqui agora, não sei o que, agora eu vou fazer aquilo. E vai começar, e você vai contando um monte de história para você. Exatamente, é assim que começa. Né, que tem a frase que diz que mais da metade dos seus pensamentos que você acha que vai dar errado, neles não vão nem acontecer. Sim, a gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa. E a gente vai fantasiando um monte de coisas, assim. Eu tento muito me educar. Nossa, hoje eu estou muito mais tranquilo do que eu era antigamente. Eu acho que eu tinha burnout 24 horas. Eu era burnoutizado, assim, cara, porque eu sempre me cobrei muito. E olha só, aí você falou de fazer o taekwondo. Quando eu cheguei no taekwondo, eu falei, caraca, bicho, os caras aqui são bons, eu tenho que melhorar. Eu comecei a me cobrar de um jeito. Que ver todo mundo chutando, fazendo acrobacia, só com os caras de 15 anos, 20. Eu falei, não, tem que fazer. Isso quase me parou. Porque o cara vai para relaxar, para correr, ele começa... Porque eu sou competitivo por natureza. E isso é muito ruim. Isso também, para o cara que é competitivo, burnout é mais provável do que para o que não é, não tem nada a ver. Eu acho que ele se cobra mais, né? Aquele que é muito competitivo, ele se cobra, ele se critica, ele tá muito em busca ali de um perfeccionismo que é inalcançável, né? E o perfeccionismo, ele causa o que na gente? Ele causa frustração e eu desisti daquilo, né?
eu largar de mão, porque é mais fácil eu largar de mão do que eu fracassar. Né? Então eu acabo desistindo das coisas. Então o perfeccionismo ele é inalcançável, ele não é para o ser humano. E essa busca faz com que muitas vezes a gente acabe desistindo, com que a gente acabe não indo em frente. Então o feito é melhor do que o não feito, né? Sim. Não precisa ser perfeito. Sim. Né? Então assim, não precisa performar igual todo mundo ali no Taekwondo que está há 15 anos. Sim. Se você parasse e pensasse... impedisse aquele tipo de pensamento, talvez trazendo um pensamento alternativo do tipo, mas eu tô aqui há quantos anos? Eles estão aqui há quantos anos? Você não ia acreditar naquele pensamento, você ia dizer, calma, pega leve. Você vai chegar lá, né? Você está no processo, é o processo. E muitas vezes, por conta dessa aceleração da ansiedade, porque a ansiedade é o quê? É trazer o futuro para o presente. Eu quero estar naquele lugar agora. Só que eu preciso saber tolerar que há um processo para que eu chegue lá, né? Com vida. Qual a tua maior demanda hoje do consultório? É esse tema aqui? Muito relacionado ao trabalho, não. Mas muito em relação ao próprio emocional. Ansiedade, cobrança, mas... por assuntos... diversos. Eu preciso ser mãe, eu preciso casar, eu preciso ter um namorado, eu não posso ficar solteira, né? Eu já sou casado, mas eu não tenho uma casa própria, eu tenho uma família, mas eu não tenho o que deixar para minha família, né? Eu tô já numa fase, chegando no final ali, né, de uma aposentadoria, o que eu conquistei. Isso aparece muito mais do que o trabalho hoje na minha clínica, né? No meu consultório. Sim. Mas essas frustrações também, às vezes, é claro que há situações, eu não estou falando especificamente de uma pessoa, mas tudo bem, você não precisa se dedicar a ponto de ter o burnout, mas às vezes as pessoas também se dedicam um pouco e colocam a culpa no destino. Né? Você não sabe... Você vai escolher o que você vai plantar. Sim. Porque o colher é certo. Porque as pessoas têm dificuldade de se responsabilizar sobre as coisas. Então, né? autorresponsabilidade. É muito fácil você colocar a culpa, né, na profissão que você escolheu, no salário que você recebe, né, e não ver outras alternativas, né, para alcançar um determinado objetivo, né? Então, eu acho que muito dessa culpabilização que você coloca no externo, né? É uma dificuldade de você olhar para você e se responsabilizar pelas suas escolhas. Eu não quero me dedicar tanto, eu não quero ter tanto esforço, porque tudo requer esforço. Sim. Né, frisando aqui que a gente não está falando que não precisa se dedicar, você não precisa... A gente está falando do extremo. A gente está falando do extremo e do não respeitar o limite individual, porque o que é esforço para você é diferente do que é para mim e está tudo certo, e está tudo bem, né? E hoje não é o que acontece, as pessoas colocam uma padronização de que eu preciso me dedicar 10 horas por dia para passar para o vestibular, para passar para um concurso público. No entanto, pode ser que para a Ana 5 seja o suficiente. E tá tudo bem. E ela vai estudar 5 e vai para a praia e vai num cinema. Mas ela vai ter as 5 horas dela dedicada. Isso aí. E aí é o quanto você quer aquilo, né? Que um pode ter mais facilidade para alcançar aquele objetivo. Mas o outro quer esse mesmo objetivo e precisa de 5 horas a mais. Mas ele quer aquele objetivo? Ele realmente quer, né? Se ele realmente quer, aí você vai dedicar 15 horas para alcançar, né? Eu tô te perguntando isso, Juliana, porque assim, existe dentro do cartório, né? A gente tem recebido muita questão sobre isso. Realmente existe assim, eu sou escrevente, não sou reconhecido, tabelião daqui não favorece aos seus funcionários, né? E a gente tem falado muito sobre não adianta o cara estudar, passar, assumir o cartório e ele não ter uma equipe boa. Sim. Porque acaba com tudo que ele construiu. E aí tem muita gente que reclama que eles talvez não reconheçam. Mas eu também queria... Era sobre isso o inverso que eu quero falar. Mas também tem muita gente que não se esforça para que o cara reconheça, para que o tabelião o reconheça.
às vezes, não estuda, né? Não adquire mais conhecimento, não entrega mais do que aquilo que foi contratado. Porque as pessoas têm muito isso. Se eu fui contratado para fazer isso, eu só vou fazer isso. Mas quer que seja promovido. Então, a questão da autorresponsabilidade, eu acho que falta um pouco. Porque as pessoas veem a gente hoje como escrevente, substituto de um cartório, mas eu entrei como auxiliar de cartório, auxiliando no balcão. Nem o balcão eu atendia, eu auxiliava quem atendia no balcão. Então, assim, ninguém quer passar o processo. Mas eu entrei. Desde o primeiro dia que eu entrei, eu estudei, já estava na faculdade, mas pegava livros. Hoje se fala muito em direito notarial e registral, você abre o Instagram aí, tem milhões de informações. Antigamente nem se falava de direito notarial e registral, o máximo que se lia era a lei de registro público. Então, assim, tinha um livrinho de procuração, um de capinha azul desse tamaninho. Levava para casa no fim de semana, lia. Então, assim, eu também sempre me dediquei. E aí as pessoas acham, não, é fácil chegar ali. Não foi fácil. Meu processo, tem gente que acha que a gente não tem problema. As pessoas chegam, não, porque vocês não têm problema, não. Nossa. Troca. Quer trocar? Troca. Assim, eu acho que não é transparecer o problema. Eu acho que a gente vai criando casca também. Sabe? A minha terapeuta falava muito, aonde eu não posso, eu descanso. Não é isso? Vocês terapeutas, psicólogos não falou isso? Pô, onde tu não pode? Tipo assim, nossos filhos estão crescendo. Daqui a pouco eles estão na rua, aí tem que sair, vai trabalhar. A gente não tem um controle de todas as coisas. Essa loucura que vai acontecer, que vai passar, eu vou adoecer. Com certeza, porque a gente não tem um controle de tudo o tempo inteiro. E querer ter esse controle também gera muita ansiedade, também gera muita pressão. Até o próprio tabelião, né? Se ele quiser dar conta de tudo que acontece no cartório, imagina, se ele for aquela pessoa controladora, aquela pessoa ansiosa que precisa tá ali, se eu não fizer, as coisas não vão sair do jeito que deveriam serem feitas. Eu não posso descansar porque eu tenho que tomar conta de tudo, porque ninguém faz nada direito. Isso é não delegar, isso é absorver e gerar alta demanda para si próprio que você não vai dar conta. Não tem como. Você não vai alcançar isso o tempo inteiro. Em algum momento isso vai falhar, isso em algum momento vai dar ruim, né? Vai se esgotar. Mas o que você estava falando desse início, né? Todo mundo tem um início, né? E as pessoas hoje, muitas vezes, né? Olham e elas querem já galgar lá na frente, sem muito esforço, né? E o esforço faz parte da caminhada, né? O quanto que a gente precisa conquistar aquilo. E hoje as pessoas, às vezes, querem muito de mão beijada. Eu acho que é isso, né? Que você estava querendo dizer. E o esforço... O outro não reconhece o seu trabalho, mas o que você está fazendo para que ele reconheça esse trabalho? Tem uma parte que é sua, né? E aí vem a questão da autorresponsabilidade, que eu brigo muito por isso, né? Eu acho que a autorresponsabilidade é uma coisa que falta muito hoje, né? As pessoas não se responsabilizam pelos seus atos. Querem sempre achar um culpado. Porque é mais fácil, né? Culpar alguém das suas próprias fraquezas, né, ou dos seus insucessos, do que você olhar para você e tentar entender onde que em mim eu estou errando, né, onde que eu preciso ver o caminho, né, entrar para o trilho. Preciso me esforçar, preciso estudar, preciso estar mais tempo aqui para aprender mais, né, para poder substituir alguém, para poder me colocar mais à disposição, mostrar que eu realmente quero isso aqui, que isso é importante para mim, para depois eu ser reconhecido, porque aí vem o mérito, né? Não que o mérito venha só pelo esforço extremo, né? Também não é isso, porque as pessoas acabam achando que é dessa maneira. Mas existe um caminho do equilíbrio que vai te possibilitar ser reconhecido, né? Mas é claro que existe esforço, não tem mágica, né? As coisas não vão acontecer assim no estalo de dedos, né? Infelizmente, né? Bem que a gente queria chegar em casa, estar lá, a casa está toda arrumada, brilhando, igual no comercial. Exatamente. Nossa, como eu queria, mas não é assim que acontece. Se você não for lá, não pegar a vassoura, não pegar o pó, né? Tirar o pó. O pó não vai sair. Não vai ser assim. E eu acho que às vezes falta
um pouco disso. De bom senso, né? De esforço também. Sim. Não é o esforço excessivo, mas falta um pouco, às vezes, as pessoas quererem se esforçar. E aí, por isso que lá no início eu te perguntei, também não usar o burnout como desculpa para não se esforçar. Não vou me esforçar porque senão eu vou ter burnout. Não, a gente tem que ter com equilíbrio, certeza. né? E desenvolver isso, né? Se fortalecer em todas as áreas da sua vida, dando atenção para tudo isso, você vai estar mais bem preparado para se esforçar mais, para se dedicar mais, para estar ali plenamente, né? Eu tenho aqui 10 horas, 8 horas de trabalho. Durante essas horas, eu vou estar dedicado a isso, porque eu sei que eu vou ter um limite e dali, quando eu sair, eu vou dar atenção para outras coisas da minha vida, para mim mesmo, né? E nesse equilíbrio a gente consegue alcançar isso. Mas nem sempre essa pessoa, né, não tem ninguém específico, mas foi estimulada a pensar dessa maneira, né? E muitas vezes aí eu olho, né, para as lideranças hoje, dentro dos ambientes de trabalho, o quanto que a liderança tem um papel fundamental também, né, para estimular, para trazer esse olhar, esse ponto de vista. Vamos lá, vai ter o reconhecimento, mas precisa existir aqui, né, em contrapartida, algo que você precise se esforçar, mostrar. Porque os jovens de hoje em dia, eles escutam muito aquilo que está na internet, né? E ter alguém ali com experiência para dar esse caminho também é interessante, né, de se pensar. Eu vou levar uma pergunta para um lado, porque assim, o concurso para tabelião, ele é muito concorrido, né? E está cada vez mais sendo. É uma boa profissão, né? Sim. As pessoas se dedicam. E o candidato, né, estuda, passa no concurso, ele vai assumir a delegação de um cartório e ele vai ter uma equipe. E eu acho que falta, às vezes, a gente fala muito sobre gestão, né, que o candidato hoje não adianta só passar no concurso. Ele tem que empreender e fazer uma gestão do cartório dele, o tabelião. E, assim, é uma mentalidade que acho que a grande maioria não tem, não vê que tem que ter uma gestão. E aí eu te pergunto, cara que estuda tanto para um concurso, ele vai passar, vai assumir uma equipe, ou ele vai montar a equipe dele. Necessariamente ele não é um líder. Não. Ele vai precisar desenvolver, né, esse lado de gestão de pessoas que talvez nele nunca tenha sido visto, né, tenha sido desenvolvido. Não seja um dom para ele, não tem nem talento. Então seria a minha próxima pergunta. A pessoa, às vezes, nunca pensou em ser líder, não tem esse talento, mas ela pode desenvolver, pode aprender a lidar com isso, ter essa liderança, ter essa postura? Pode. Ela pode desenvolver um estilo de liderança mais próximo da personalidade dela, mas ela vai ter que estudar, ela vai ter que se submeter a fazer um curso de lideranças, uma formação. Como é que eu vou olhar para as pessoas que trabalham comigo, né? O que vai ser importante eu implementar na rotina para que eu possa favorecer um clima de trabalho harmônico, né? Que respeite o limite individual de cada um. Vai ser pausas ao longo do dia, vai ser café, né? Que a gente vai fazer café com o tabelião, com os escreventes. Vamos ter um tempo ali de troca, né? De troca de papéis, muitas vezes, até para fomentar, né, um treinamento, né, ali de outras habilidades. Então, é desenvolvido, mas a pessoa precisa querer. Às vezes, a pessoa quer o cargo, mas não quer, né, o que não envolve quer o cargo. Bônus, né? Todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus. Todos nós. E olhar para pessoas faz todo sentido, porque ele não vai estar o tempo inteiro ali, né? As pessoas que vão estar ali é que vão, de fato, fazer a coisa acontecer. Pois é, e que eu acabo repetindo as coisas, né, que a gente vem pontuando exatamente por isso, porque ele passou no concurso, ele é o tabelião, mas o auxiliar dele, que está lá no balcão, autenticando um documento, se ele errar ou fizer algo falso, enfim, vai atingir lá. Sim. Então,
como também essa pessoa que está lá, ela não pensa que ela tem que ser um líder. Então, eu questiono muito isso. Alguns, a gente tem conhecido alguns, que são, assim... Então, você começa a ver que é possível. E precisa ter essa mudança de mentalidade. Sim, porque... o que eu acho, que todos aí me perdoem, mas é minha opinião. Não é estudo, não é nada, é minha opinião. A inclinação dessa pessoa é o estudo, né? Você olha para o médico, por exemplo. Ele não estudou para ser gestor de pessoas. Sim, ele estudou para curar. Ele está lá à beira-leito, cuidando do paciente dele. Curar. Agora, quando ele se vê no lugar de gestão, né? Ele vai ter que estudar para ser um executivo, para entender que vai ter pessoas abaixo dele com necessidades, né? Querendo ser reconhecido. E aí ele vai ter que buscar ali, em paralelo a todo o conhecimento técnico que ele tem, algo relacionado a como lidar com pessoas, como desenvolver uma equipe que vai poder ser de alta performance, que vai poder ser uma equipe que vai entregar um resultado, mas sem adoecer, né, as pessoas. E isso vem muito da liderança, né? Porque a alta performance não necessariamente é o cara que trabalha 20 horas. Ele pode ter uma alta performance em 8 horas, porque ele depois vai sair dali, vai pegar a esposa e vai tomar um sorvete, e depois vai na academia e vai se alimentar bem. Então, a alta performance é um conjunto de coisas. Não. Né? E falando, se você for olhar o que é alta performance, é justamente isso. É porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender que existe um caminho com limites, né? E aí a gente entra no esgotamento. Mas não é para entrar. É para a gente ter uma performance excelente, mas respeitando e incluindo outras áreas da nossa vida. Né? Dá para educar o cérebro? Dá. Porque o cérebro educa o restante do corpo, quer ver? Sim. Se eu comer muito, eu vou ficar barrigudo, o colesterol vai aumentar. Então eu vou equilibrar o cérebro. Vou equilibrar, fazer uma dieta para não ficar assim. Se eu malhar, o meu músculo cresce do braço. E o contrário? A gente consegue mandar no cérebro? A gente consegue. Consegue? Consegue. A gente consegue treinar o nosso músculo cerebral. Que é um músculo assim, também, é um músculo, né? Então, se eu preciso treinar o meu bíceps, eu preciso tantas vezes na semana ir ali fazer o bíceps, pegar peso, né? Enrijecer e com o tempo a gente vai melhorando essa performance, né? E a nossa mente é assim também. A gente precisa treinar a nossa mente para entender que eu estou pensando diferente. Como que eu faço isso? Eu tenho um pensamento disfuncional, eu preciso ter um pensamento alternativo a ele. Então, eu vou travar um combate interno. Quando esse vier, que eu não controlo, se eu não controlo isso. Às vezes a gente vem. É um convidado indesejado. Sim, do nada. Mas eu não posso deixar que ele fique. É igual um convidado na nossa casa que a gente quer que venha, mas a gente não quer que ele fique para o final de semana inteiro, né? Tudo bem, você vem, passa aí umas horas, sexta-feira, e depois você vai embora, toma um café. Assim é o pensamento automático, intrusivo, aquele que vem muitas vezes para nos criticar, para nos cobrar, e aí ele vem e a gente combate ele com outro pensamento alternativo mais saudável. E tem treinamento para isso? Tem treinamento de fazer todo dia. Todo dia. Né? Exatamente. Automaticamente. Pensei uma coisa ruim, vou pensar 10 boas. Exato, por quê? Por que tudo começa nesse pensamento? A chave está no pensamento, porque o pensamento influencia o sentimento, a emoção que eu vou ter. E dependendo do sentimento e da emoção, eu vou me comportar de uma determinada maneira. Sim. E aí, me comportando, eu reforço, dependendo de como eu me comporte, eu reforço o sentimento e o pensamento. Então, ele se retroalimenta. Então, se eu vou para o pensamento e começo a ajustar ele, trazer outros recursos, né, de maneiras de pensar, novos vieses, novos pontos de vista, eu vou alterando todo o funcionamento. E aí a gente vai criando novas conexões neurais, né, o nosso cérebro vai expandindo, porque ele é elástico, né, ele tem essa plasticidade. Sim. E faz com que a gente crie memórias, com que a gente crie novos pensamentos, reestruture os pensamentos, né? E mude determinadas crenças, verdades absolutas,
Se você for parar para pensar na sua vida, provavelmente você tem algumas crenças que foram trazidas das gerações antigas da sua família, que chegaram até você. Claro. E você começou a questionar aquilo, né? Poxa, isso não é uma verdade absoluta. Claro, porque você nasceu zero bala. Por isso que a gente nasce até sem falar, para ser educado. Você nasce zerinho. Deus entrega você, nossos filhos, Deus entregou assim, perfeitinho. Se eles têm defeito hoje, a culpa é nossa. Muitos deles, assim. Então a gente tenta corrigir, igual a história do palavrão que eu estava te falando, assim. Exato. Não tem... se a criança faz, é porque ela é espelho do pai. Então, assim, esse negócio de crença é uma coisa que eu acredito muito. E para você tirar um negócio desse, desinstalar, não é fácil. Por isso que tem tanta gente aí rica hoje. Uma coisa que eu ia te perguntar terapia comportamental, cognitiva, estudo de perfis. Isso ajuda? Ajuda a quê? No processo de seleção, ou para você melhorar uma pessoa, tentar curar de um burnout. Olha, se você também tem burnout, você tem um perfil assim, por que você não age de uma maneira... Não sei. Eu acredito que ajuda, porque ajuda a gente a encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Talvez você seja a pessoa certa não para estar naquele lugar. Se eu entender o seu perfil, se eu entender como é que você funciona, se você é uma pessoa altamente crítica, que se cobra, se eu te colocar num ambiente extremamente assim, você vai chegar num burnout muito facilmente, porque você já é uma pessoa ansiosa, né? Eu vou te jogar num ambiente onde vai potencializar isso, eu vou adoecer você, né? Ou você vai precisar se tratar para saber lidar com isso, né? Ficar terapeutizado para estar nesse ambiente, ou então eu vou escolher a pessoa certa e vou colocar no lugar errado, e vai dar errado, né? Então eu vou te falar mais uma coisa que eu vejo acontecer muito em muito cartório, né? Você está falando sobre análise do perfil, né? E a seleção e recrutamento que você faz ser tão importante. E na grande maioria das vezes, né, o tabelião, o cartório, enfim, precisa contratar um funcionário. Eu tenho aqui a indicação do meu... Tô com um primo lá que tá desempregado, o cara tá precisando. Pode colocar ele aí? Então me manda o currículo aqui. Pode vir. Não faz um tipo de análise de nada. Isso acontece com frequência dentro do cartório. E aí muitos entram e acabam ficando lá por uma questão de comodidade e não estão felizes. Outros entram, não vão performar. Outros entram e vão ter uma alta performance. Mas a importância da seleção e recrutamento, porque assim, o que eu acho é que se preocupou tanto tempo com concurso e estudar e tudo, e hoje, na verdade, é uma gestão. Então, falta isso, né, na contratação, na experiência, na liderança de um responsável por uma serventia. Então, o que eu vejo? Sim, não existe seleção e recrutamento. Não existe, até porque essa pessoa ela só estudou. Ele é um estudante profissional. Ele se formou no direito e eu vou ser dono de cartório. Mas sequer empreendeu na vida. Exato, ele não entende como que a casinha precisa funcionar de uma forma integrada, né? Acabou. Só em blocos, né? Só em caixinhas. E quando a gente junta isso tudo, precisa ter uma gestão, né? Precisa ter alguém que tenha um olhar de cima para poder gerir, né? E eu acredito muito no processo de atração e seleção por competência, que ele vai olhar de forma com uma estratégia, né? Olhando o que essa pessoa tem de competência, o que ela pode agregar para aquele ambiente, o que esse ambiente também vai impactar na vida dela e na forma como ela é enquanto pessoa, né? Nos hobbies, nos interesses. Então, às vezes é uma pessoa maravilhosa, mas não para aquele ambiente, não para aquela cadeira ali que a gente está, por exemplo, trabalhando naquela circunstância. Então, não é só olhar para a pessoa e esquecer, né, a parte técnica e o ambiente onde ela vai estar inserida, mas é olhar de forma estratégica para isso, né? E aí é quando eu vejo que é incrível fazer esse trabalho, né? É incrível poder trazer a pessoa certa para o lugar certo, porque você traz
benefícios para a empresa e para a vida da pessoa. Sim, você impacta, né, na útil ou agradável, porque então... tem muita gente aí, é a história do patinho feio. O bicho era um cisne, mas no meio do pato ele era esquisito. Mas quem é mais bonito, um pato ou um cisne? O cisne para mim é muito mais bonito. Então tem pessoas hoje que não fazem o que deveriam, o que gostam de fazer e trabalham ali às vezes pelo dinheiro. Tô aqui, mas o dinheiro é bom. Tudo bem, é uma escolha. Se for, tipo, mas você vai aguentar? Você vai aguentar? Eu sou de uma área que não tem nada a ver com cartório, mas eu gosto. Eu amo. Não amo. Ela ama, mas eu gosto. Sim. Eu gosto das pessoas, eu gosto até do dia lá que dá problema, que você fica nele. Eu gosto dos números, não gosto tanto de lei, né? Por exemplo, se me botar um diário oficial para ler, eu acho que é o negócio mais chato do mundo. Outro dia eu estava falando foi com o juiz, se o diário oficial fosse mais bem traduzido, e ele concordou. Eu falei, poxa, às vezes eu recebo um despacho de um colega que bota uma palavra que para quê? Porque isso vai para o leigo. Uhum. O leigo a lei, o veredito de um processo vai para uma pessoa que não entende nada. E por que esse negócio não pode ser simplificado? Por que não pode ser dito de uma maneira mais tranquila? É isso que a gente faz aqui. Quem gosta, tem gente que gosta de ser assim, de ser chamado de doutor e gosta dessa coisa, dessa pompa. Mas o produto final é o cara que está aqui querendo resolver um processo da Claro, resolver um processo contra alguém, um processo trabalhista, está buscando. Eu acho que as coisas têm que ser muito... Se fosse mais simples, era muito mais fácil. Era muito, mas sabe? Elas são burocratizadas, né? Cada vez mais burocráticas. Mas assim, até com linguajar... Eu imagino você, com toda a parte técnica de psicologia e tratamentos e livros. A sua psicóloga, qual a linha que ela segue? É a linha do freudiana? Uma vez me perguntaram. Eu falei, eu não sei a linha que ela segue não, mas ela senta lá, te bate um monte de papo, sai de lá bem pra cacete, é o que importa pra mim. Sim, pra você é o que importa, tem que fazer sentido, tem que trazer resultado. E sim, a gente fala aqui de podcast, de cartório, pra fazer sentido pra quem não entende nada, porque senão fica muito chato e fica um monte de gente. A autenticação, é o selinho que você cola para dar publicidade e, como é que fala? Veracidade ao documento. Nem aí pra isso. Você quer saber disso? Não, você quer chegar lá no cartório, autenticar um negócio e falar, filho, anda com essa identidade aqui que se roubar essa aí é isso. Pronto, acabou. Sim. Aí as pessoas ficam, dão uma volta e fala. Não, e essa questão da seleção e recrutamento de ser tão importante, de ser falada para isso, para a pessoa que vai ao cartório, às vezes chega lá e aí muita gente reclama que o funcionário do cartório é mal-humorado. Mas é porque muitas vezes não passou por uma seleção e recrutamento, está no lugar errado, na hora errada. Exato. Então, ele não é aquela pessoa para estar no balcão, porque ele não é para lidar com o público, né? Ele poderia sentar nos bastidores e fazer um trabalho belíssimo, porque ele provavelmente tem competência para aquilo. Mas não tem habilidade para lidar com pessoas. E aí coloca uma pessoa que é mal-humorada, mas é porque ela não tinha que estar ali. Né? Aí fica passando essa má impressão do cartório. Tem uns que são mal-humorados mesmo, mas fica passando essa má impressão recorrente do cartório. Aí fala assim, o que uma psicóloga tem a ver com o cartório? Você tá vendo como tem tudo a ver? Meu Deus, mas tem tudo. Depois desse episódio vai te ligar um monte de tabelião, escrevente. As pessoas estão doentes. Estão doentes. E assim, a pessoa fala assim, cartório tem que acabar essa porcaria, porque só pensa em dinheiro. Eu não posso tirar a razão dessa pessoa que está lá. Primeiro, às vezes ela não conhece cartório, e segundo, o que ela vê é isso, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tem muitos que são assim, mas a maioria eu falo para você que não é. Hoje eu vejo tabeliães buscando um psicólogo para poder fazer uma terapia de grupo, fazer ou contrata uma dinâmica, para fazer uma dinâmica, para fazer, contratam profissionais, oratória, liderança. Uma contabilidade especializada. Se vai usar, né, no cartório, contrata ali a Passalicart para poder fazer o pagamento do cartório, parcelar, até mesmo para parcelar, porque às vezes a pessoa fala assim, não vou regularizar meu imóvel porque eu não tenho o dinheiro todo para pagar isso à vista. Existe uma possibilidade de parcelamento em 18 vezes com um juros diferenciado. Então, assim, a questão da seleção e recrutamento, eu acho muito importante. Pois é. Para isso, para a gente começar a mudar a imagem Sim. do cartório. A gente começou
essa empreitada aqui, né? Apanhando muito, estamos apanhando muito, tem muita gente que não gosta, mas a gente vai seguir falando a verdade. O que me importa é falar a verdade. Ah, eu não gostei. Problema. Eu não tô mentindo. Nem Jesus agradou todo mundo. Não é porque o cartório nasceu da forma que ele nasceu que ele precisa morrer da forma que ele tem tá. que ser quadrado. Ele pode se reinventar, né? O mundo muda, gente. E a gente tá aqui pra poder fazer um caminho diferente, né? Perfeito. Com recursos novos, né? Coisas vêm para facilitar a nossa vida e por que não a gente usar isso a nosso favor, né? Pois é, o cartório, quando, né, foi criado, ele passava... Eu vou repetir o que falo, que eu não vou dar definição técnica aqui, mas todo mundo acha... O cartório, quando iniciou, ele passava de pai para filho. Não é exatamente assim, existe uma outra definição, mas o popular é assim. O cartório é hereditário. Herdado. Fica na família por 200 mil anos. E não foi, isso foi mudado e hoje ele é por concurso. Hoje não, com a Constituição, depois teve uma lei que regulamentou, também não vem ao caso. E ele mudou e ele é por concurso hoje. Que é exatamente o que você falou. Ele nasceu dessa forma que trabalhava ali a família, não existia uma contabilidade, não existia uma preocupação com espaço, não existia uma preocupação com pessoas ou com o próximo. Era a extensão da própria casa, né? E hoje mudou, não é por concurso? Então por que também não mudar a mentalidade? Sim, da gestão, né? Ele não é porque ele começou sendo hereditário que ele vai morrer sendo hereditário. Sim. Não mudou? Então também mudar. Sim, a forma de gerir. E as pessoas hoje que... Eu sempre gosto de ficar lendo sobre gestão de tempo, principalmente, né? Porque hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem. O nosso tempo, né? Tem até aquele filme, né? Não sei se você já viu. Acho que é com Justin Timberlake, esqueci o nome. Que é interessante. Os caras têm um relógio aqui que carrega o tempo no teu braço. Aqui. Você, quando chega a 30 anos de idade, você não envelhece mais, mas o teu tempo vai diminuindo. Então, o valor, o dinheiro... E tem um cara lá que tem 1 milhão de horas. Não vai morrer nunca. Sim. Eu não sei quanto tempo em horas uma pessoa vive, né? Depois pode fazer esse cálculo aí. Mas o cara vende o tempo. Aí as pessoas ficam ali escravizadas. Todo mês tem que chegar lá o salário. É o tempo. Ele ganha mais de senão ele morre. Independente do dinheiro que ele tem. Então, assim, eu gosto de ler algumas coisas sobre gestão de tempo. Uma das coisas que eu acho assim, mais legais e que eu procuro fazer, trabalha 50 minutos, levanta, 10 minutos, vai no banheiro, toma um café, volta. Pra mim, funciona. Vocês já ouviram falar do método Pomodoro? Não. Muitos estudantes e muitas pessoas no ambiente de trabalho estão adotando ele, que é você trabalhar 25 minutos e pausar 5. E nesses 5, eu levanto, vou no banheiro, tomo uma água, encho a garrafinha, tomo um café, troco uma ideia ali no café, respiro e volto. Isso prolonga a minha produtividade, né? Distensiona os ombros, né? Aquela tensão, aquela coisa de você ficar sentado ou se você ficar concentrado muito tempo. Então, método Pomodoro. Vamos implantar, tanto para os estudantes que precisam ficar horas, né, estudando, se concentrando, e que tem muita dificuldade, né? Precisa ter um breakzinho, precisa ter uns 5 minutos. Então, 25, 5. Querido, Pomodoro é descansar 5, não é trabalhar 5 e descansar 25, não. Porque senão, Vilada, a doutora falou do Pomodoro lá, do negócio do ketchup lá, é para tu trabalhar 5 e descansar 25. Tem que ter, a pessoa inverte as coisas assim. Tem alguma coisa que você queria abordar? Assim, que a gente não falou aqui? Porque a gente começa a falar alguma coisa que você acha interessante. Me veio aqui na mente que vocês falaram de autenticar e eu queria fazer uma pergunta. Pode. Me surgiu aqui uma curiosidade. Vocês que lidam com esse tipo de documento, de várias naturezas, né? Se vocês tivessem a possibilidade de autenticar algo na vida real, algo na vida pessoal de vocês, dar um selo, um carimbo, né, de paciência vitalícia ou de bom humor todos os dias, o que vocês autenticariam um no outro? Ficar eternamente assim? Que eu autenticaria nela? Sim. Ser menos emburrada. Selo de bom humor ou selo de... Selo
selo de... Deixa eu pensar assim. Eu acho que ela deveria ser o selo de relaxar um pouco mais. Eu sei que ela é muito preocupada, ela gosta de... Está falando de alta performance. A gente sempre teve um trabalho de excelência, de tempo, porque a gente trabalha com tempo, mas eu acho que ela precisa disso, de um selo de... não de bom humor, mas de relaxar um pouco mais naquilo que a demanda chega num limite que ela não vai conseguir resolver. Que tem coisas que não dependem só de você, né? É isso. E aí, querer dar conta disso, né? E de se responsabilizar, talvez, né? Por muito. Segunda-feira, não vou treinar, não. Eu falei, por quê? Porque tem isso aqui. Eu falei, não, calma, vai treinar. Deixa isso aí amanhã, você resolve. Então, eu acho nela, eu autenticaria essa coisa de ela tentar relaxar mais um pouco. Tudo bem, o programa trouxe um novo emprego pra gente, assim. Sim, dupla, tripla jornada. Porque assim, se ela quer fazer, então que ela nem que faça escondido. Ontem eu fui dormir 1h30 da manhã, ela estava dormindo, mas eu vou dar conta. Mas também eu não quero deixar isso mais uma preocupação. Eu acho que ela poderia ser mais assim. Porque se ela morrer, vai ficar um marido com 2 filhos, daqui a pouco o marido arruma uma namorada. Entendeu? Vai botar uma piriguete para cuidar dos meus filhos, não. Eu acho que eu autenticaria nela. Boa pergunta. Você nem precisa mais fazer a pergunta. Tentar relaxar mais um pouco aonde não cabe. Porque as pessoas chegam assim, eu quero isso para ontem. Só que o cara tá com isso 10 anos na mão dele. Sabe? Não dá. Eu quero garantias aqui, ó. Eu não posso me intoxicar a minha vida inteira e chegar para você, Juliana, resolve uma semana que eu não tenho como ficar vendo mais aqui, não. Sim. Não tem. É impossível. Não tem como. Não dá. É igual aula de música. O cara quer tocar o violão na primeira aula. Não vai tocar, filho. Não vai tocar. Não vai tocar piano na primeira aula. Não vai tocar violão na primeira aula. Expectativas realistas, né? Vamos olhar para o que é possível. Não vai ser possível isso. Eu posso botar uma meta. Quando eu entrei no taekwondo, eu perguntei, quanto tempo você é faixa preta? 5, 6 anos, se fizer desse jeito. Tá bom. 5 anos, eu botei na minha cabeça. Em 5 anos eu vou sair uma faixa preta e vou fazer isso aqui. Beleza, eu acho que tem que ser por aí, porque não dá para tomar conta de tudo. Eu já fui muito assim, eu não fico mais nada. Ela fala assim, parece que você não se preocupa com nada. Tudo bem, que as pessoas demandam muito mais nela. Perguntam, falam, ficam em cima dela, mas não dá. Não dá. Mas é a maneira como a gente interpreta e como a gente vai colocando certos limites também. Sabe, esses nãos que a gente precisa dar, que a gente falou? Cada não que a gente dá para a pessoa, né? É um sim que a gente está dando pra gente. E o contrário também é verdadeiro. E quando ela tá emburrada, aí a gente fica assim, tá tudo bem? É comigo? Não, ela tá preocupada com o trabalho que ela tem que fazer, entregar, porque tem pessoas cobrando, e aí isso... A gente está acostumado que a gente trabalha junto, mas imagina se eu não tenho a profissão dela. Eu sou um médico cirurgião que abre o peito de criança, de adulto, e estou bem, sempre bem, e ela que trabalha com papelzinho está estressada. Olha aí o casamento indo por água abaixo. É uma tensão constante, né? O ambiente... A questão não é só essa. É porque, assim, a gente... eu tenho uma profissão há muitos anos, né? Não, tem eu um cresci nome. Dentro dessa profissão. Eu não entrei, como muita gente acha, eu não entrei aqui. Eu entrei aqui e fui conquistando o meu espaço, com muito estudo, muita dedicação. E o que aconteceu é que nos últimos 6 meses, né, agora já quase 8, as coisas mudaram muito e a gente não conseguiu atender a demanda porque a gente a nossa atenção estava dividida em 2 coisas. Então, a demanda que a gente tinha, que era só atenção para isso, foi dividida. Então, a minha preocupação eu falo muito de excelência, né? Você tem que fazer uma coisa com excelência. Não é alta performance, não para ter um burnout, mas ter uma alta performance. Eu gosto disso. Eu gosto de alta performance, eu gosto de disciplina, eu gosto de visualmente, inclusive, tá tudo no seu lugar. Então, o que aconteceu é que eu não conseguia atender e não estava prestando um serviço com excelência. E aí, quando você começa a não
prestar com excelência, você vai decaindo em tudo. E isso me Isso incomoda. vai te trazendo uma tensão interna. E uma forma da tensão transparecer no semblante. Semblante, né? Porque ela tá ali, mas ela tá internamente com os pensamentos dela, com as cobranças, com o que ela precisa entregar, né? Focada ali no resultado que talvez não esteja da maneira que você gostaria. E transparece, não que aconteceu alguma coisa, Sim. né? Mas a dinâmica da vida tá sugerindo isso, na né? verdade, quando eu entro nesse pensamento, e aí você fica séria. Fala, você está emburrada. Na verdade, eu não estou nem percebendo como está transparecendo a minha face para o outro. Eu estou tão ali internalizada com tudo que eu preciso resolver, tudo que me incomoda, tudo que está ali para eu fazer, que eu não estou nem percebendo se eu estou emburrada, se eu estou sorrindo. E aí é engraçado não, mas é interessante, porque no processo terapêutico que a gente começa a se dar conta dessa forma de funcionar, né? Que a gente acaba prestando atenção, é metacognição, é pensar sobre o que está pensando. E aí a gente passa a pensar no que eu estou pensando, porque eu nunca parei para perceber que eu estava pensando isso, que eu estava me preocupando com aquilo, mas dessa forma. Não, eu percebo que eu estou preocupada, mas que tipo de pensamentos estão te preocupando? Te fazendo se sentir preocupada, né? E o que eu faço com essa preocupação? Está ao meu alcance? Posso resolver? Está no meu controle? Preciso ou de um não? Profissional? Eu preciso de mais uma pessoa na minha equipe, uma pessoa que realmente venha para somar e que seja contratada de forma estratégica para, de fato, eu conseguir sair daquilo ali e me desafogar e conseguir ter, né, um relaxamento maior. Sim. Então, isso sim está na nossa responsabilidade. Agora, tem muita coisa que não está e que a gente se responsabiliza, e tirar esse peso da mochila possibilita a gente de relaxar um pouco mais, né? Mas é a consciência de que isso está funcionando dessa forma que faz a gente ter escolha. Porque quando a gente não sabe, a gente não tem escolha. E a gente precisa, o que eu converso muito com ela, que a gente está num momento que a gente precisa trabalhar e exercitar um pouco da paciência. Porque, assim, já existia isso, que era bom, e agora tem uma coisa que está chegando aqui e que, de repente, pode até ultrapassar isso. Então, a gente está num momento, não vou falar entre safra não, mas num momento de juntar isso aqui sem material humano, com muita coisa nova. Então, a gente tem que ter passar por um processo, está passando por um processo onde a gente tem que ter paciência para poder, por enquanto, até começar a chegar em pessoas que ajudem, mas agora, nesse momento, só tem a gente. Mas, né, você é prova viva disso. Pô, ajuda, como é que a gente faz? É um tempo, né? Como você falou, então, no início... tem que ter essa paciência. Eu preciso estar maduro para poder usar disso aqui no futuro, até para virar um produto. Né? Porque se a gente fala tanto em ensinar, e a gente vai ganhando experiência com isso. Mas eu acho que a paciência nesse momento é fundamental. E eu estou falando para mim que eu sou o cara assim, fico ansioso, sem paciência, mas eu preciso me educar a ter essa paciência. O leão está atrás de mim, não tem problema, eu vou ficar ali, estou sentindo bafo quente, mas a gente tem que continuar, porque senão é nesse momento que as grandes ideias e que os grandes, quantos atores, quantos músicos, quantos cientistas, quantos psicólogos não sucumbiram nessa hora aqui, porque não souberam esperar. É a mais crítica, talvez, né? É a hora mais crítica. Aí o cara fala assim, não, eu falei, não falei não, irmão, tu desistiu, tu não aguentou. Sim, você não porque a pressão chegar. É grande, né? Então, por isso que a gente precisa encontrar o equilíbrio, porque a pressão é grande, né? E para não sucumbir, a gente precisa olhar para todos os recursos que a gente tem à nossa volta. E você? Você daria qual selo nele? Qual selo? Já poupou até a pergunta, nem vou perguntar nada. O que você autenticaria, né? Na vida pessoal? Eu acho que é a questão do bom humor. Essa coisa que às vezes é até demais, né? 5 horas da manhã tá contando piada. Mas eu acho que isso é... Isso não pode acabar, isso tem que permanecer. Acho que seria a questão do bom humor. Sim. Só que às vezes também extrapola, porque aí, no momento sério, tá brincando. E aí isso me irrita. Sim. Eu gosto porque, assim, eu sou um pouco mais
mais séria, assim, mais concentrada, mais prática, né? Sou aquela ali meio travada. E ele é super extrovertido. Por isso que dá certo, né? Porque se complementa. Você imagina 2 racionais e 2 emocionais. Exatamente. Já chegaram... 2 racionais. Amor, segunda-feira, às 20 horas e 55 minutos, vamos nos encontrar para namorar. Exatamente. Ou então os emocionais. E amanhã, a senhora tá tranquilo. Depois tem compromisso com nada. Não, daqui a pouco eu chego lá. Mais uma vez, é o equilíbrio, né? E vocês se equilibram nesse sentido e se complementam, né? Não, já falaram pra mim, lá dentro do cartório, você precisava ser mais igual o Cristiano. Eu falei, mas aí não ia funcionar. Né? Ele já é. Mas é isso, assim, às vezes eu penso demais e aí coisas até que a gente conquistou na vida, que ele falava assim, não, vamos lá, vai dar certo. E eu ficava, nossa, eu fazia a conta, não sei o que, isso não vai dar certo, ai meu Deus do céu. Tá bom, vamos. Aí dava. Então, me tiravam um pouco dessa firmeza do pé no chão, né, para usar, e interessante você falar, porque justamente foi essa questão do humor que fez com que eu acredito que vocês pensassem nisso aqui. Vamos fazer alguma coisa com esse bom humor, vamos fazer alguma coisa desse humor, né? A ideia vai ficar com essa chatura. Porque eu acho as coisas muito... Olha só, se não for para ser divertido, eu não quero nem fazer. Porque se for para ser quadradão, Jornal Nacional... Tem troço mais chato que o Jornal Nacional. E vocês já têm uma rotina, assim, né, de trabalho mais quadrada, né? Então, é olhar para aquilo e transformar. Eu acredito que é justamente isso. Vamos transformar o cartório, né, numa coisa mais leve. Ele praticamente me obriga a estar aqui, vai perguntar. Eu sou coagida. O podcast de vocês é de quê mesmo, hein? É contabilidade, né? Não, cartório. Ih, mais chato ainda. Mas é chato. Eu falei, cara, você tem toda a razão, mas você já viu? Sim. Lá em Orlando, a gente foi gravar, o menino... eu não vou esquecer isso, o garoto levantou emocionado. Olha, eu vim pra cá com desânimo total. Gravar cartório, eu peguei... Sábado de manhã, primeiro horário. Aí fiquei pensando, eles vão falar de reconhecimento de firma, vai falar de lei. Aí vocês chegam aqui, começa a falar, traz faixa preta, mentalidade de faixa preta, como se ter disciplina, como... O garoto, ele foi maior propaganda. Cheguei lá pra pegar o episódio. Pô, você que é o cara do cartório, vocês são faixa preta, não sei o quê. Então, assim, pô, legal, é essa a ideia. Sim. Sabe? É desconstruir, né? A gente olhar que a gente pode ser diferente, a gente nasceu de uma forma, talvez a gente tenha, sim, né, uma personalidade, um temperamento, mas que a gente pode olhar para isso e tirar o melhor, extrair o melhor e trabalhar aquilo que, né, não tá tão bom assim. E vocês estão fazendo isso na vida de vocês, né? No trabalho, desconstruindo muita coisa, né? Porque, assim, a gente, na verdade, o que eu acho, assim, a gente acabou falando o que muita gente tem vontade de falar. Então, assim, não é fácil a gente chegar aqui e falar que um tabelião tem que ter uma mentalidade de gerir pessoas, empreender. E também não é fácil falar que o funcionário ele não faz nada para merecer um crescimento. Sim. Então, assim, a gente não está defendendo ninguém, a gente só está expondo fatos. Todos os pontos. Na verdade, a gente está falando um pouco da nossa vida, de 30 anos aí de cartório, 20 e poucos anos, de tudo que a gente já passou, as pessoas se identificam por isso. O que eu estou falando para você da mente do escrevente é essa, o cara sai de casa com tudo planejado. Ele chegou lá, às vezes recebeu um WhatsApp ou o tabelião quer falar, o dia dele ele sucumbiu naquele momento, a mente dele destruiu ele. O resto do dia vai ser uma porcaria, porque ele não vai conseguir se recuperar daquela descarga emocional de 10 minutos, Sim. que ela é gigantesca. Sabe? Ele perde o foco, ele perde poderosa. Tudo. Tem gente que vomita, tem gente que passa mal. E cada um vai ter o seu sintoma. Sim. Não tem problema. Mas ele vai ter... Tem gente que aguenta o estresse, tem gente que não aguenta. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo da montanha-russa. Eu fico desesperado na fila. Meu Deus, eu fico assim, meu Deus, o negócio vai chegando. Aí vai me dando dor de barriga, vai passando mal. Aquela adrenalina, aquele frio na barriga. Aumentando. Aí dessa última vez, sentei na moto, a moto com a cara no chão. Falei, aí quando eu trancou, eu falei, agora, eu também não arrego não, né? Eu também vou fazer, não. Você pode sair, ó, eu não quero ir, tô comendo. Eu não arrego não. Mas depois, eu sou acostumado com as crianças.
O que eu tô querendo dizer com isso tem gente que aguenta o processo, depois vai ser bom. Se você aguentar o processo, aguenta mais um pouco. Aguenta. Permanece. Porque depois, no futuro, já ouvi falar assim, poxa, se eu tivesse ficado lá, a minha vida hoje era outra. Sim. Poxa, se eu tivesse feito isso, a minha vida era outra. Até porque, mais uma coisa que eu aprendi em terapia, faça você ou não o que tiver em mente, o tempo vai passar da mesma maneira. Exato. O que eu faço com o tempo, né? O tempo, ele cura, o tempo, ele dá possibilidade pra gente fazer muita coisa. Mas o que eu vou fazer com esse tempo? É isso, né? Eu vou deixar ele passar? Eu vou sentar na cadeira, sentar no papel? Não, eu vou fazer o que eu preciso fazer, né? Eu vou tentar entender o que eu preciso fazer para chegar num determinado lugar, né? E o tempo vai trazendo pra gente, né, as respostas. Sim, e eu acho que uma outra coisa que eu acho legal, assim, nossa, é porque o cara deve estar vendo assim, caraca, o discurso desse malandro, pô, ele deve ser ela, pô, o problema vem, mata no peito. Mentira, amigo, fico nervosão. Fico nervosão, minha casa tá uma bagunça, as roupas tudo jogado pra cima, porque a gente erra, a gente grava, o erro permanece. A gente sempre deixou o erro lá, porque tem que ser natural. A gente é ser humano, porque às vezes o cara mete uma capa, até porque o dia que a pessoa chegar perto de mim, não se decepcionar. Eu não quero que ela se decepcione. Eu não sou um personagem aqui, eu sou assim 24 horas. Minha casa tá uma bagunça, fiquei até 1h30 da manhã fazendo um negócio, dormi mal essa noite, pescoço doendo, vim pra cá, depois tem um compromisso, um aniversário, E tá tudo bem. Eu não sou perfeito, e se você chegar perto de mim, você pode se decepcionar. De repente, eu achava que você era uma pessoa... Quantas pessoas fazem... É aquela coisa do mito, né? É o estereótipo, É o mito. O cara, é isso. Porque recentemente, né, a gente teve uma decepção. Eu tive uma decepção, porque assim, a gente pratica arte marcial, né? Então, pra gente, a faixa preta é uma coisa que a gente respeita muito. Verdade. Sim. E... a gente encontrou uma pessoa que se diz faixa preta, ele pode ter até uma faixa... Peraí, não, se diz não. Ele bicampeão mundial do UFC. Sim. Famoso. Bem famoso. Mas ele se diz faixa preta, porque pra mim não é. Mas é uma decepção, assim, Juliana, que foi... Porque decepcionar adulto... Cara, tudo bem. A gente agora, já sabe lidar com isso. Decepcionar criança, pra mim, não tem desculpa. E aí, a gente chegou, porque falam muito de jogador de futebol, né? Que fez não sei o quê com a criança, mas tem lutador aí com faixa preta amarrada na cintura que fez a mesma coisa. A gente chegou em Orlando, ele estava dentro da loja, Cristiano chegou, se apresentou, pô, sou faixa preta, meu filho, faixa preta, você tira uma foto com a gente? É só fazer o Pix. Era o mínimo, né? Uma pessoa que uma inspiração, a expressão, né, do meu filho e da minha filha também, porque também é praticante, né, de uma arte marcial, e ela, assim... Não estava ligando, mas de tanta gente falar da pessoa, ela já tinha uma certa admiração, porque assim, eu respeito muito um faixa preta, porque eu acho que uma mentalidade de faixa preta é diferenciada. E ele falou isso, faz um Pix então. Só fazer um Pix aí, mesmo que seja na brincadeira. Mas ele não tirou a foto, ele podia ter falado brincando e ter virado e tirado a foto. E aí naquele momento, aí tem aquela queda do mito. Uma pessoa que de repente se admira porque tem uma história bacana, uma história de baixo, que virou um campeão mundial, a gente gosta de lutar, e aí você olha, é um Zé Ruela. É uma decepção, sabe? Que é uma desilusão, né? Você... E aí, assim, só para concluir, porque aí você pode falar assim, mas aí foi com você porque ele estava ali numa loja e estava ocupado. Mas... já tinha... ele tem um podcast e eu já tinha visto uma pessoa que ele entrevistou, o Pablo Marçal. Quando ele entrevistou o Pablo Marçal falou pra ele, antes da gente começar, eu vou te falar uma coisa. Eu já fui te ver numa luta, você passou por mim, olhou na minha cara, eu pedi pra você tirar uma foto comigo e você me ignorou. Então, assim, naquele momento, eu falei assim, não é a primeira vez. Então, o cara é um babaca. Faixa preta, ele tem um pedaço de
pano amarrado na cintura. Que faixa preta ele não é. Então aí está a desconstrução do mito. Por isso para mim foi uma lição. Porque a gente esteve num evento, você imagina, fala, porque as pessoas, quando uma pessoa é pública, eu não estou falando da gente que é público não, mas a gente acaba se expondo, né? Se expondo. Se expõe. Nós somos expostos. E aí a pessoa chega a tirar foto, não, daqui a pouco eu tiro aí. Tudo bem, às vezes o cara tá lá comendo, o cara tá com... Não era o caso. Não era o caso, tal. Mas eu acho que a humildade, ela tem que ser... E nesse momento, né, Deus te ensina até com um erro. Fala assim, então aprenda. Para que se um dia, de repente, sabe, você tem pessoas que, querem, te admirem, seja humilde. Sim. Né? Uma vez eu tenho uma frase que digo, como é que é? Seja humilde com todos, pois aqueles que te ajudaram a subir, na hora que você cair, serão os que te ajudarão a subir de novo. Então, assim, a gente tem que deixar um legado, tentar fazer o melhor possível. Por isso que eu falo da nossa vida, sempre falo, gente, a gente é assim, eu não estou aqui fazendo personagem, a gente tem um monte de problema, meu filho tira nota ruim na escola, tem que dar uns castigos. Diretora liga. A outra está treinando, machuca o braço. A gente não é perfeito, pelo contrário. Quero aproveitar a dica desse livro, dessa autora que eu gosto muito, Brené Brown. Ela é excepcional e esse livro fala muito disso, a coragem de ser imperfeito. E uma grande lição para mim desse livro é que ser imperfeito não é ser fraco e incapaz, é ser simplesmente ser humano. Então, assim, a gente precisa de coragem para não ser essa pessoa que a gente não é. E vocês têm muita coragem de dizer isso, de expor isso, de falar. Essa é a nossa vida, é um livro aberto. A gente está aqui para dar cara, né, para errar. E o erro ser uma lição, né? Ser uma lição para vocês. Nada acontece por acaso. Então, se isso aconteceu, realmente foi porque daqui a um tempo vocês podem se ver nesse lugar e reconhecer que não, a gente se expôs e agora a gente precisa, né, tirar essa foto aqui, porque a gente é inspiração para essas pessoas. Exatamente. Sim. E assim, excelente. Pode mostrar para a câmera, depois eu deito. Pode mostrar para cá. Muito legal, eu indico. Isso para a galera do cartório, porque a gente tenta buscar a perfeição para não cometer um erro, para não prejudicar ninguém, mas não adianta. Não adianta. Perfeito só teve um. Né? E eu gosto muito da passagem da Bíblia que Jesus vai ao monte orar e falar, Pai, afasta de mim esse cálice. Deus, Jesus era Deus. Nem ele, aquele momento estava chegando, ele queria se livrar daquilo. Ele falou, não, mas seja feita a tua vontade, não posso fugir disso. Então, se Jesus teve esse momento de fraqueza, quem somos nós? Né? E estar nesse lugar de vulnerabilidade, de dizer que você não é perfeito, de que você é humano e você não dá conta de tudo, e você precisa de descanso, e você precisa de uma pausa para um café, e por isso você não é fraco, você não é incapaz, pelo contrário, você está querendo se manter ali, e dessa forma a gente consegue blindar a nossa saúde mental. É dessa maneira, é a gente aceitando, reconhecendo que a gente não é perfeito, que a gente precisa errar para acertar muitas vezes, né? E que a gente vai construindo o caminho caminhando. Pois é. É que a gente consegue, né, se proteger a nossa saúde mental, que sem ela a gente não consegue ir muito longe. E a gente costuma dizer lá no Taekwondo que o medo não é falta de coragem. Ter medo não é não ter falta. Todas as vezes que quando eu comecei a lutar, e até hoje ainda fico ansioso, você chega lá, você vai lutar, né? Mas o medo sempre me motivou a continuar. Sempre foi me olhar, não, vamos lá, tô com medo, mas vamos lá. Sempre tenho medo, você pode ser medroso, mas ao mesmo tempo você é corajoso. Sim. Uma coisa não inibe a outra. Quantas coisas a gente tem? Você falou, eu estou aqui, mas estou ansiosa. Claro, você nunca fez isso, às vezes não está acostumado com câmera. É a mesma coisa, assim, eu não sou muito chegado ao hospital, sabe? Essa coisa de cirurgia e tal. Tenho um pavor desse negócio. Mas eu não tenho poder sobre isso. É um ambiente, né? Dependendo do ambiente, ele vai ativar determinadas emoções. Vai começar. Só que as emoções, elas são para serem sentidas. E tem muitas pessoas que reprimem as emoções, né? O quanto que o medo te ajuda a se proteger muitas vezes de um perigo. O medo é inevitável, a gente não tem que ter medo do medo. A gente precisa sentir, abraçar esse medo, abraçar a ansiedade, abraçar a raiva.
todas essas emoções têm uma função nas nossas vidas e que não é pro ruim. Elas existem para algo bom. É porque quando a gente usa elas de uma forma errada, demasiada, sem equilíbrio, sem se perceber fazendo aquilo, é que a gente acaba olhando para aquela determinada emoção como uma coisa ruim. E não é. A raiva é uma coisa boa. Se eu conseguir expressar a raiva de forma saudável, eu vou estar sabendo colocar limites. Porque a raiva vem dizer pra gente o quê? O que eu gosto e o que eu não gosto. O que me incomoda e o que não me incomoda. E se eu não consigo expressar isso? Por dentro é um vulcão, né? Que vai explodir. Sentir as coisas, eu vou falar uma coisa que eu tenho Exatamente. pavor. Esse, pra mim, é o meu ponto fraco. Eu tenho pavor de vomitar. Eu acho que eu faço até vaso vagal. Porque, assim, começa a me dar um estado de nervo. Tem gente que faz assim. Sim. Uhum. Mas eu também não tenho medo de sangue. Tá vendo? Fui na É cirurgia isso. da Ana, peguei cirurgia, barriga aberta, as crianças pra fora, tripa. Aí o cara assim, vai desmaiar. Aí o médico, ele, duvido, mais fácil o enfermeiro desmaiar. Mas vomitar. Olha, só de eu começar, outro dia eu comecei até a me sentir mal, só de eu pensar e baixa a minha pressão e eu desmaiei dentro do cartório. Porque me deu, eu estava meio que passando mal. Sim. Aí eu queria voltar ao banheiro, só que na hora de eu voltar ao banheiro começou aquela ânsia de vômito. Pergunta pra ela, eu fico desespero, fico igual uma criança. Ana, me ajuda, pô. Aí eu levantei, ela falou assim, me segura. Eu só falei pra ela que eu vou desmaiar, desligou. Tão nervoso que eu tô. Você vomitou? Não, nem voltei mais no banheiro. Não tive mais sintoma nenhum. Fiquei flat, zerou. Desmaiei, voltei, peguei o carro. Desmaiou, tá passando. Não, voltei para casa, depois trabalhei, acordei do desmaio, voltei a trabalhar, fui para casa dirigindo, fui pro taekwondo. Mas aquele momento ali é um negócio assim inexplicável. Sim. Eu tenho pavor desse negócio. Eu não sei lidar com isso. Precisamos de algumas sessões para entender a mas raiz. o sangue não tem problema. E tá tudo bem, né? Tá A gente tudo bem, eu lida tenho com medo. coisas de forma Uma tem medo de diferente. barata, outro falou pra mim que tem medo de lacraia, outro tem medo de cobra. De gato, De... pavor, né? Tem pessoas que desenvolvem pânico. Pois é, então assim, eu tenho esse problema Tem que com o entender de vômito. onde vem. Tudo tem uma raiz e uma Pois função é, de o mal- existir. Bom, estamos caminhando para o final do programa. Você vê que passa rápido, né? Foi uma as delícia. pessoas chegam aqui e falam assim, pô, mas gravar 1 hora, 2 horas não é muito, não? Uma vez alguém falou, não me lembro quem. Eu falei, não, pô, mas é muito. Quando eu falei, acabou, ele, hã? Mas peraí, eu queria falar. Mas não, agora... muito depende do anfitrião, muito depende de quem está conduzindo. Vocês são muito agradáveis, foi uma delícia, foi uma experiência maravilhosa. A primeira, E né? que você continue nos seus podcasts, que você volte aqui, a casa está sempre aberta. Com Pessoal, outros o cartório, temas. né? Ela daqui a pouco vai dar aqui o arroba dela lá do Instagram para Faz uma procurar excelente ela. Faz um seleção excelente e trabalho de recrutamento. recrutação. Pare de ser papai urso. Antigamente, tinha o desenho do Pica-Pau, tinha o papai Ursulão, o Úrsula, Ursulino e tal. Ursulão quebrou o telhado. Úrsula, não chama ninguém não, vou consertar. Aí no final, sabe, o telhado continuava quebrado, a Úrsula já não falava mais com o Ursulão. Então a gente precisa... Não, ele caía, se machucava. E no final tinha que chamar o cara, e o cara com a perna quebrada e chegava o cara para consertar o telhado. Tem hora que não dá pra gente fazer tudo. E às vezes eu sou um cara muito centralizador, ainda mais com as coisas que eu gosto de fazer, ela também. Mas a gente precisa saber delegar, a gente precisa saber contar com profissionais que estão à disposição para poder fazer esse serviço, até para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Aí, você deu uma outra dica sobre como não entrar em burnout. Delegar. Delegar, confiar na equipe, confiar que o resultado vai ser melhor a muitas mãos do que só comigo, né? Porque senão eu me esgoto. O que lhe motiva? Nessa vida de psicóloga louca, o que te assim, pô, eu posso estar arrasada, mas eu levanto da minha cama por esse motivo, por essa razão, sei lá. Eu vejo muito propósito em você conhecer pessoas, em você ajudar pessoas a se recolocarem, quando eu falo, né, de recrutamento e seleção, mas quando eu falo da clínica, de pessoas saírem dali, né, com autoestima, curadas de certos traumas, de certas dores, né, porque a gente precisa olhar para as nossas dores. A gente não pode colocar um band-aid e achar que a ferida vai cicatrizar sozinha. Sim. A gente precisa cuidar dela, e cuidar dela requer tirar o band-aid e olhar. Vamos lá, o que a gente precisa fazer para curar isso aqui, né? Então, me motiva isso.
poder ajudar as pessoas nas conexões certas, poder ajudar as pessoas a se conhecerem, né? A reconhecerem suas fraquezas e as suas qualidades, e poder, dessa forma, se conhecendo, saber onde quer chegar, né? Saber o que quer e o que não quer, estabelecer limites na vida e nas relações. Isso me motiva. Eu sempre amei pessoas, né? Por isso eu fui fazer psicologia, e eu tenho muito orgulho dessa profissão, muito orgulho de poder tanto ajudá-los, né, na parte que dignifica o homem, né, a nossa profissão, o nosso trabalho, dá muito propósito e sentido pra gente. E agora na clínica também podendo cuidar, né, cuidar de pessoas. Isso me inspira. Juliana, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, por se dispor obrigada. a vir lá de Niterói. Lá né? do outro lado da ponte. A Barra é tão longe que tiveram que fazer um monte de túnel para chegar aqui, senão a gente ficava isolada. Verdade. Continue, é um prazer foi bater esse papo. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas que trabalham. Esse não é um papo de cartório, você que tem outra profissão, pode chegar, vem até aqui para você aprender um pouco, saber o que acontece. E com tantos profissionais que já passaram por aqui e ensinaram, deixaram um pouco da sua experiência, da sua expertise. E, cara, a informação, a educação, a comunicação, para mim, é isso aqui. Então, você está comunicando, às vezes a pessoa tem vergonha de falar outra língua. Cara, o que é ser fluente, na minha cabeça? Eu falar com você, apesar de você não falar a minha língua, você entendeu tudo que eu falei. Então, eu fui fluente naquele momento com você. Sim. Apesar de não ter aquele vocabulário adequado. Então, eu acho que dentro de um processo de aprendizado de uma outra língua, eu acho isso bem legal. A comunicação aconteceu, né? Aconteceu. O cara falou, não falei uma palavra. Você entendeu? O cara entendeu que eu queria água. Beleza, pronto. Fui fluente naquele momento, né? Então, chegue até aqui. Aqui tem tantos episódios legais aqui. E tira um pouco esse ódio do seu coração do cartório. Até porque são pessoas que estão lá trabalhando, né? Então, são pessoas que têm problemas, que têm demanda em casa, e vivemos debaixo de uma burocracia. Essa aí é chata? Mas não fomos nós que criamos, a gente só cumpre a lei. Queria que você deixasse o seu Instagram, seu contato, até porque agora você vai ter uma enxurrada de escreventes e tabeliães precisando cuidar da cabeça. Obrigada, eu agradeço pelo espaço, agradeço o convite, desejo muito boa sorte nessa caminhada que está nova, mas que está só em ascensão. Contamos com que você tem muito para crescer. Contem comigo, com certeza. Eu tenho uma página lá do Instagram, que é julianaboechat.pc. Então, quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar um pouco dos meus posts sobre saúde mental. Ótimo. Tem tanto material de graça lá, né? Sim, tem muita coisa legal. Vários insights, né, que a gente já teve aqui para usar no nosso podcast, eu não paguei nenhum centavo. Não precisa, né? Tá ali ao alcance de todo mundo. Né? Então, assim, eu quero me aprofundar, é justo. Sim. A gente tem que parar com essa coisa de... a pessoa tem que ser remunerada, gente. Vamos parar, ninguém que... precisa pagar boleto, sabe? Para com esse negócio. Tem dinheiro, é dinheiro sim, Você merece ganhar dinheiro também. Agora, se coce, faça alguma coisa. Né? Quem é você na fila do pão? É verdade. Quer falar alguma coisa? Hoje tem tanto material para quem quer, né, buscar qualquer tipo de informação. Tem material gratuito. A gente tem, com o advento da internet. Sim. Só o nosso perfil tem mais de 700 vídeos. Não é possível que não tenha uma coisa lá que não vá servir para você aprender. Quase 800. Gente, muito obrigado. O nosso @é muito simples, Casal Notarial. No Instagram, no YouTube, Spotify, TikTok, Apple Podcast e Amazon Music. Uau! Estamos em todas as plataformas. Casal Notarial, tudo junto, não tem erro. Obrigado e até semana que vem. Até.